Muito bem, estamos começando pela Rádio Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo, são 11h04. A hora certa é sempre para Carrefour, todos merecem o melhor. O Ganhando o Jogo pela Guaíba, com a nossa gurizada, com a nossa turma competente reunida para debater as coisas do futebol. A produção é do José Carlos Roque, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica estão o Jorge Brum e o Davis Rodrigues. O Davis é o nosso coordenador da central técnica da Rádio Guaíba. Nós temos ainda o seu Adair Ávila lá nos transmissores e a equipe que está nos microfones, o Cristiano Oliveira, o Cristiano Silva, o Gutierrez Sanches, o Carlos Guimarães, o Luiz Magno, a Ana Guiar e o Orestes de Andrade. Esses são os nossos companheiros do debate de hoje, que está começando aqui no Ganhando o Jogo da Rádio Guaíba. Hoje é terça-feira, nós estamos no dia 4 de maio do ano de 2021 e a nossa turma todas as manhãs se reúne para discutir as coisas do futebol. Nós estamos vivenciando hoje o primeiro dia da tomada de depoimentos dos ministros da era da pandemia no Brasil, dentro da CPI que está acontecendo lá no Senado. Começou há pouco a falar o primeiro-ministro, quando iniciou a pandemia. O ministro da Educação do Brasil era Luiz Henrique Mandetta. E ele é o primeiro que começou a falar. O Guilherme Kepler está conosco aqui. Ele já começou a falar ou ainda não começou, Guilherme? Ele vai começar em seguida. Eles fazem uns pronunciamentos. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os amigos aí da turma do esporte. Vai começar agora, Zé Aldo, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele é o primeiro ex-gestor aí do governo Bolsonaro a participar da CPI convocada no Senado. Vamos ouvir o que diz um trechinho desse início de fala de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Senadoras por Mato Grosso do Sul, senadora Simone Tebet e senadora Soraya Tronic. Por favor, transmitam a todas as senadoras o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho de todas. Este episódio, coronavírus, é um episódio fulcral, senador Ciro. Se o Eric Hobsbawm for escrever o breve século XXI, ele vai começar pela grande pandemia. O vírus se transformou num ataque global, mundial, e não há nenhum raciocínio individual que prevaleça sobre o raciocínio coletivo. A minha presença no Ministério da Saúde remonta ao ano de 2019. No ano de 2019, nós encontrávamos um ministério e várias ações acabaram se conspirando favoravelmente para soluções em 2020. Nós estávamos com um país com retorno do sarampo e abrimos logo de cara um retorno pela vacina. A vacina foi um instrumento de reinserção do Brasil nos fóruns multilaterais. A vacina foi como nós entramos na Organização Mundial da Saúde, foi como nós entramos na ONU, e foi também a vacina a única pauta sugerida para o Brasil, para a Assembleia de 2020, aonde a proposta brasileira seria a vacina como um patrimônio global da humanidade, um valor global, quase que vaticinando a discussão sobre futuras epidemias. Foi ali que nós demos os passos da atenção primária, Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil, o Conecta SUS, que foi feito no início dessa gestão para fins de construir uma conectividade numa rede completamente desprovida de conectividade. Mas os dois fatos principais no mês de dezembro que impactaram foi que nós conseguimos pela primeira vez habilitar a totalidade de leitos de UTI que estavam pendentes no Ministério da Saúde. Foi a maior habilitação da história do SUS. Aí, portanto, Zé Aldo, um trechinho do que diz Luiz Henrique Mandetta, teve início agora dentro de não mais do que 2 minutos. O Mandetta deve se estender até o início da tarde, pelo menos, esse primeiro depoimento. Só fazendo um apanhado para o nosso ouvinte que ligou agora aqui na Guaíba, Luiz Henrique Mandetta esteve à frente da pasta entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Ele é o primeiro dessa agenda de convocados a depor aí sobre essa CPI que investiga a gestão do governo federal no combate à pandemia, assim como também a gestão de governadores
no combate à pandemia da Covid aqui no Brasil. No período da tarde está agendado, a partir das 2h da tarde, o ex-ministro Nelson Teich, que teve uma passagem relâmpago pelo Ministério da Saúde, não ficou mais do que um mês no cargo. Ele também deve ser questionado justamente sobre esse período que esteve à frente do Ministério da Saúde. E amanhã estava marcado e agendado a oitiva do atual ministro da Saúde, o ex-ministro, Eduardo Pazuello, na CPI, mas ele alegou já aos senadores, e o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, já informou, inclusive, no início da sessão, que Pazuello não deve ser ouvido amanhã, quarta-feira, porque alegou ter tido contato com pessoas que estão com sintomas da Covid-19. Então, essa oitiva deve ser reagendada ainda sem previsão de quando irá acontecer. Então, portanto, nesse momento acontece o depoimento de Mandetta, que teve um certo atraso para ter início, e também no período da tarde, às 2h da tarde, fala o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. E a gente, assim que tiver outras atualizações ao longo da programação, a gente informa nossos ouvintes. Obrigado. Guilherme Kepler trazendo informações do jornalismo. Nós, ao longo da programação da Rádio Guaíba, durante os noticiários, iremos atualizar as informações desse dia de CPI lá no Senado, que trata da investigação sobre os procedimentos que foram adotados pelo governo da União durante o período da pandemia, no enfrentamento da pandemia. O ministro Mandetta é o primeiro e, como disse o Guilherme Kepler, ao longo dos próximos dias, nós teremos a sequência dos ministros, culminando com o ministro que recentemente deixou a pasta do Ministério da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello, o general Pazuello. Bem, nós começamos o debate, o Carlos está aqui no estúdio, você já viu pela live, nós temos o Oliveira em casa, o Silva, o Gutierre, o Magno, a Ana e o Orestes também em home, e com eles vamos fazer o debate. O dia de esta terça-feira, o Oliveira até falava lá dentro do Agora, é um dia que vai ser marcado na Europa pelos jogos da Champions, pelo grande jogo do PSG. E é PSG contra o City, né? O City foi lá e na casa do PSG, o Guardiola deu um nó nos caras. E hoje tem o jogo da volta. Mas aqui para nós, o dia é marcado pelas questões locais da dupla Grenal, com o tema envolvendo o Paulo Guerreiro, que continua esquentando. A possibilidade de ele sair vai se tornando algo concreto. A possibilidade de ele não concluir o contrato com o Inter e ser repassado para outro clube, se acertar com o Inter e antecipar a sua saída. A Copa Libertadores volta, a Copa Sul-Americana também. Amanhã tem jogo do Inter, na quinta tem jogo do Grêmio. Tem impressão que Guerreiro ainda continua sendo o tema mais importante na ordem do dia, não, gente? O Guimarães, que é o meu parceiro de estúdio. Pode ser. É um tema que tá quente. Eu acho que até o Cristiano trouxe muita coisa ontem, viu? A respeito do Paulo Guerreiro. Daqui a pouco dá para começar com o Cristiano Silva. Eu li o Cristiano na matéria do site que ele tem produzido matéria sobre isso. Cristiano, bom dia. Bom dia, o Gol.com, o site, se digita Goal, mas é Gol.com. Ontem eu conversei com o Vinícius Prates e coloquei também no Repórter Esportivo ontem à tarde. Isso foi matéria também no Repórter Esportivo. Conversei com o Vinícius Prates, empresário do Paulo Guerreiro. Ele assinou com o Guerreiro desde outubro do ano passado. Ele confirmou tudo que já está sendo dito, que a nota teve sim um aval do Paulo Guerreiro. A reunião que era para ser ontem ficou para esta semana, e tem uma informação que ela deve estar acontecendo agora também, ou vai acontecer nessa terça. Enfim, mas essa reunião que era ontem não aconteceu. O Guerreiro está magoado, pelo que eu entendi do Vinícius Prates. Eu até coloquei para ele, mas vem cá, o Vinícius, um clube de futebol, e ele sabe muito bem como é que funciona. Ele está nessa janela aí há quase 20 anos, e o pai dele, o Edson Prates, trabalhou durante muitos anos no Internacional. A mãe deles, a dona Norma Prates, não está trabalhando, ela trabalhou também durante muitos anos no Internacional. Ele sabe como funciona. Um clube de futebol tem o alto escalão e tem o baixo clero. O baixo clero são aqueles que gravitam, escutando atrás da porta, orelhando conversa para vazar muita coisa. O que ficam gravitando em volta de jogador em troca de uma meia suja, de uma sunga suada. Esse é o baixo clero que fica ali. A gente costuma dizer, é o piolho de rico. Mas vamos lá.
perguntei para ele, essas manifestações que o Guerreiro alega que escutou na imprensa, elas foram de gente do alto escalão ou foram do baixo clero? E ele disse, olha, foi de gente do Internacional. E eu perguntei, mas Vinícius, na grande imprensa, eu vou dizer grande imprensa, os veículos tradicionais, ninguém escutou nenhuma manifestação, muito pelo contrário. O que se ouviu é que o Inter tinha interesse em renovar o contrato. E aí o torcedor tem que entender o seguinte, renovar o contrato, mas ninguém nunca falou em valores de renovação. A proposta de renovação pode ser, Guerreiro, mais um ano de contrato, tu ganha X, nós vamos pagar menos, nós vamos te pagar metade. A proposta é essa, tu aceita se quiser. Isso é uma proposta de renovação que o jogador pode aceitar ou não. E o próprio Vinícius Prates disse, o clube tem todo o direito de não renovar com o jogador. Assim como o jogador tem todo o direito de não querer renovar com o clube. E isso é fato. Isso é fato. Isso foi o Vinícius Prates falando e a gente concorda, isso é verdade. Outra coisa que foi dita, e nessa pelo que eu percebi nas palavras do Vinícius Prates, é que existe muita informação de gente, dos formadores de opinião, dos youtubers, dessas pessoas que teriam criticado o Guerreiro, falando da relação custo-benefício, que não joga nada, vive bichado, nessa situação. Isso teria magoado o Guerreiro. Bom, o Guerreiro tem uma assessoria de imprensa que deve fazer uma clipagem e levar para o jogador o que está sendo dito ou não. E o próprio jogador também não é nenhum ananá, ele deve se informar, escutando rádio, televisão, entrando em blogs e tudo mais. Esse seria o ponto. Não tem nada a ver com dinheiro. Outra situação, o próprio Vinícius Prates disse, não tem nenhuma pendência financeira entre Inter e Guerreiro. Confirmado pela direção, eu conversei ontem com o ex-presidente Marcelo Medeiros e ele garantiu, até dezembro, no último dia da minha gestão, não tinha nada de pendência com Guerreiro. Conversei com João Patrício Herman, atual vice de futebol e ex-vice-presidente da gestão anterior. Ele disse, hoje não tem nada de pendência com Paulo Guerreiro, nem CLT, nem direito de imagem, nada de pendência. Perfeito. Vinícius Prates voltou a afirmar o que ele já havia dito no final de semana, Guerreiro quer a rescisão porque está chateado. O que eu acho que vai acontecer, e eu ainda questionei o Vinícius Prates, o presidente Alessandro Barcelos disse que você mentiu ao dizer que pediu a rescisão. Vinícius Prates disse, eu pedi, não formalmente, mas conversei com Paulo Brax este ano, ele não soube precisar a data, mas o Paulo Brax assumiu em janeiro, essa conversa deve ter acontecido em fevereiro ou março, onde ele teria conversado com o Paulo Brax o seguinte, Brax, vocês aceitam liberar o Guerreiro pelo salário que ele tem a receber? Enfim, libera o Guerreiro não abre mão do salário que tem a receber até o final do ano, e aí ele fica livre a acertar com outro clube, porque o Vinícius Prates tinha uma proposta de um outro clube, que ele não quis me dizer qual clube. E a resposta do Paulo Brax foi, não, desta maneira não. Se você tem uma proposta do outro clube, traga a proposta, a multa rescisória do Guerreiro é de 2,5 milhões de dólares, traga a proposta formalizada, que aí a gente senta para conversar. O que é o sentar para conversar? Pode sair por 2,5 milhões, pode ser parcelado em 20 vezes, pode sair por menos, pode compor uma negociação. E dali para diante, nada mais aconteceu. Esta foi a conversa que teria gerado o pedido de rescisão. Veja bem, na maneira como foi divulgada a nota, parecia que o pedido de rescisão teria sido na sexta-feira passada. Esta conversa foi mais de mês e não evoluiu. Então, formalizado tudo direitinho, não teve pedido de rescisão. No entender do Vinícius Prates, assim, né? Esse teria sido o pedido de rescisão. Eu tava lendo a tua matéria e tem mais outra, né? Parece que foi assim, depois de uma grande insistência, e aí tu, óbvio, muito bem aperta no sentido jornalístico, né? Aperta o Vinícius Prates e pergunta, tá, mas tu tentou a renovação? Não, conversei esse ano. Isso não é pedir e muito menos ser desrespeitado, né? Isso não é pedir, a questão da renovação. A questão da renovação. Perguntei, como é que vai ser a renovação? E ele disse, o Vinícius Prates disse, não tem como sentar para renovar contrato agora com o jogador no DM. Não seria justo. Não vou sentar para renovar
com o Paulo Guerreiro no DM. Isso não vai acontecer. Tem que esperar o Paulo Guerreiro sair do DM, daqui a pouco ele começar a ter uma sequência de jogos, fazer gol, aquela coisa toda, para aí existe uma valorização, porque sentar agora para renovar com ele no DM, o Inter pode chegar assim, olha, o jogador tá no DM, eu te dou 100 mil por mês, renova por mais 2 anos, enfim, a faca e o queijo fica com o clube. Outra situação. Eu falei com... Miguel Ramírez teria oferecido, dito para Guerreiro, isso a gente já sabia, que o Guerreiro é o centroavante da preferência, estando em condições do Miguel Ramírez. E que a braçadeira de capitão ficaria com o Guerreiro, por tudo que ele representa no futebol. Guerreiro disse, não, braçadeira tem que ficar com o capitão. Hoje o capitão do Inter é o Rodrigo Dourado. Zé, eu conversei hoje pela manhã com o João Patrício Hermann e agora ficou bem evidente, assim, e eu acho até que tá certo. Ele disse que, primeiro, a rotina do Inter tá toda normal, não vai mudar nada em relação ao Paulo Guerreiro. E eu acho que é um pouco de comunicação também por parte do Inter, tá certo, já que o empresário do Guerreiro quis falar, né, via imprensa, via nota, expor o assunto, talvez pressionar fazendo desse jeito. Agora o Inter também dá, digamos, a dimensão perante o seu tamanho. Como todo mundo disse, né, o Inter é muito maior do que o Guerreiro e não pode ficar se submetendo. Conversei hoje com o João Patrício Hermann e disse, agora tá tudo com Brax esse assunto, perguntei sobre data de reunião, deve ocorrer ainda essa semana, mas tem agora a palavra do empresário com o Cristiano, né, que só vai tratar de renovação depois da lesão completamente curada. E o Guerreiro tá indo normalmente no CT Parque Gigante trabalhar a tendinite no joelho. Guti, bom dia para vocês. O Cristiano, é o seguinte, ó, até quando o Internacional pode esperar para renovar, para acertar as coisas com o Guerreiro, para que ele não chegue no fim do ano e possa assinar com qualquer clube que ele quiser, não fique livre? Na verdade, Orestes, ele pode acertar em junho, assinar um pré-contrato e sai no final do ano de graça. Posicionamento do Inter. Se isso acontecer, é direito do jogador, mas ele vai cumprir o contrato até o final. Claro que a gente sabe que pode ter uma composição daqui a pouco, ele sai antes. Ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Ontem eu conversei com os amigos do Cristiano Oliveira, lá do Peru, na Rádio União, e eles falaram... Fred Cora. Fred Cora, grande Fred Cora. E existe uma grande preocupação lá também. O Guerreiro é hoje o maior jogador da história, não, o maior jogador da atualidade do Peru, é a grande referência e tal. Mas eles falaram que, e a gente havia dito, o Oliveira postou no nosso grupo de WhatsApp, o Guerreiro já fez isso no Corinthians, no Flamengo, e eles falaram, quem sabe, vocês imaginam que o Guerreiro possa estar repetindo o que já fez em Corinthians e Flamengo, que é uma tônica no futebol brasileiro? E eu disse que sim, é uma possibilidade. Mas eu volto também, eu quero dizer o seguinte, o ex-presidente Marcelo Medeiros enalteceu o profissionalismo do Guerreiro, o quanto ele é importante, e ele não é criador de caso em vestiário. Isso foi dito pelo ex-presidente Marcelo Medeiros. Então, isso tem que ser levado em consideração. Acho hoje que o Guerreiro não tem ambiente para jogar no Internacional. A torcida, pelo que a gente vê, a minha mostragem é nas redes sociais, e eu não sei como é que está o interativo no WhatsApp, enfim, mas hoje eu vejo que a torcida está muito braba, chateada com o Guerreiro. Mas daqui a pouco, todo mundo senta e acerta numa reunião que ele vai continuar jogando, ele volta a jogar, marca 2 gols, ou faz um gol em Clássico Grenal que ele nunca fez, aí já muda de figura, a gente sabe como é isso. Pode também acontecer dele entrar em campo, num Clássico Grenal foi bater um pênalti e errar. Também pode, a gente sabe o que acontece. É um risco, mas hoje eu não vejo, sinceramente, ambiente para o Guerreiro. Outro detalhe dito por João Patrício Hermann. Guerreiro, eles conversam com o Guerreiro todo dia. Em nenhum momento, isso o presidente Alessandro Barcelos já havia falado para mim no final de semana, em nenhum momento, Guerreiro insinuou, fez cara feia ou algo do tipo, pedindo rescisão, mostrando insatisfação. Comportamento normal. Inclusive ontem João Patrício disse, olha, mais do que nunca dei apoio, quero que ele volte logo, ele está na fisioterapia e mostramos todo o apoio para que ele retorne logo.
O que eu escutei de uma outra fonte, quando a atual direção tem um profissional acabando o contrato e ela não o procura para renovar, é porque ela dá indicativo de que ela não quer renovar. Exemplos. Rodrigo Caetano, quando estava acabando o contrato, o próprio Abel Braga, quando estava acabando o contrato, e o Paulo Guerreiro agora. O que pode também ter gerado uma certa indignação no Guerreiro? O Patrick está na mesma situação acabando o contrato. Marcelo Robalinho, que é o empresário do Patrick, esteve em Porto Alegre na semana passada, já tratando da renovação de contrato do Patrick. Marcelo Robalinho é de São Paulo. O Vinícius Prates mora aqui, a 3 quadras do Beira-Rio, e não foi chamado em nenhum momento para tratar da renovação de contrato. O que significa dizer que, externamente, o Inter fala em renovar com o Paulo Guerreiro. Internamente, não moveu as peças para que isso aconteça. Eu queria só colocar, porque a gente tem aqui, ontem eu falei até um comentário que eu gravei pro Web Sports, que atribui sempre um rótulo de vilão e de herói em tudo que a gente coloca, né? Sempre tem, só existem dois lados. O nosso pensamento é um pensamento meio binário, né? Então teria o herói e o vilão, teria maniqueísmo puro. Um total. E teria que ter o bandido e o mocinho nessa história. Eu acho que é uma questão de... Olha, é uma questão de desacerto de alguma coisa, onde houve para mim um profundo erro de comunicação na nota oficial. Achei precipitada a nota oficial. É aquela coisa, vou chutar o balde quando tem que acalmar. Se Inter e Guerreiro falam todos os dias, só tem uma pessoa para chegar e dar uma apaziguada e falar a real, que é o Guerreiro. E não através de nota, através de ele, né? Ele chegar a dizer. É a única coisa para parar com isso. Porque, por enquanto, vai ter dois lados e cada um tem aí a liberdade de aderir ao lado do mocinho ou do bandido. Se escolhe quem é mocinho. É o empresário ou o empresário é o bandido? O Inter é o mocinho, o Inter é o bandido. Eu acho que não tem nada disso. Há uma discussão, houve para mim uma precipitação, poderia ter sido lidado de uma forma muito mais discreta, muito mais sigilosa, né? Para mim é um erro profundo de comunicação, de chutação de balde desnecessária, tá? Aí tem resposta. A iniciativa de tornar pública a questão empresário. Foi do empresário. Do staff do jogador. O empresário, né? Especialmente o empresário. O staff também veio junto. O que eu acho é que o Guerreiro tinha que falar. Se a direção do Inter coloca que é uma boa relação, beleza. A direção do Inter tá colocando que é uma boa relação. Vamos ouvir do Guerreiro. Guerreiro, tem uma boa relação? Guerreiro, o que tu quer? Guerreiro, o que tu pretende? Qual é o teu objetivo? O que te desagradou? O que tu não gostou? Só ele pode, senão vai ficar uma coisa meio de vou para um lado, vou para o outro, quando na verdade eu queria ver o cara que não é um garoto, tá? Não é um garoto de 19 anos, que daqui a pouco não tem muito o que falar. É um jogador experiente, é um jogador de quase 40 anos, o maior ídolo da seleção peruana, uma referência para o futebol sul-americano e que tem muito conteúdo para poder se manifestar a respeito disso. Então, para acabar com isso, só o Guerreiro falando. Eu não preciso apontar um bandido e um mocinho nessa história. Acho que tem um monte acho que houve uma precipitação, tá? Sim, aquela coisa, então vou chutar o balde. Isso aí é desnecessário, sabe? A gente vai aprendendo que com o tempo que é desnecessário isso, viu, Zé? Sim, o diálogo e o diálogo maduro entre as pessoas de maneira serena. 300 vezes já houve desacerto comigo e com um monte de gente. Algumas eu chutei o balde, outras não, né? O Cristiano... eu acho que dentro dessa criação, né, de um cenário bandido mocinho, isso sempre vai existir, ainda mais quando a gente fala de algo muito passional, que é sim o futebol. O torcedor, infelizmente, acaba tomando o lado do clube sempre que possível, porque ele acredita na instituição, ele tem uma paixão pelo que aquilo representa. E foi interessante que o Cristiano Silva trouxe a questão, né, de ser capitão do Internacional. Eu acho que o Inter passa também por perder um ídolo muito significativo, alguém identificado, e tenta trazer o Tyson, quando a gente falou sobre ele, uma figura que tem esse tipo de identificação. E eu vejo que quando a gente fala de ambiente, depois de tudo que foi dito, e o Guerreiro não ter se manifestado, porque a gente fala, ele não é um jogador jovem para ser manipulado, e ao mesmo tempo não deixaria a sua assessoria de imprensa tomar uma decisão tão forte em relação à sua contratação, à sua permanência no Internacional, sem ter dado um ok, sem ter falado, não, eu apoio essa nota, eu quero mesmo sair do clube. Então o fato de ele não ter tomado um partido
né, apesar de ser ele, né, a assessoria dele, a assessoria jurídica, os representantes falam como se fosse o Guerreiro, mas ele não ter tomado essa iniciativa, parece assim, que ele tenta ser o inocente, que ele tenta, eles os maus, mas só que eu também quero ficar no Internacional, até essa ideia de tentar vedar, não, porque o Guerreiro tem uma boa relação com todos, ele permanece aqui, a gente sabe que no Flamengo, o Flamengo tentou fazer a mesma coisa durante muito tempo, dizendo que o Guerreiro desejava permanecer e começou essa insistência por parte dos seus representantes da saída, de uma nova negociação com outro clube. Eu acho que fica muito feio para o jogador, eu já disse isso aqui, mas ao mesmo tempo não dá para passar pano, sabe, para o Guerreiro, porque ele tem a envergadura necessária e a experiência necessária e principalmente o nome relevante para tomar, assim, à frente, se fosse o desejo dele de permanecer no Internacional. Tá faltando a manifestação do próprio Guerreiro, agora simplesmente ele não vai falar, ele que quer ser capitão, ele que quer ser mais importante no Internacional, mas cadê a identificação, a conversa com o torcedor, aquele que é mais importante nessa relação, porque eu acho que é ele que decide quem é o vilão e quem é o bonzinho nessa história. Ô Zé, só rapidinho, duas situações. O Guerreiro foi oferecido a braçadeira, ele não quis pegar. Isso foi o que disse o empresário. E respondendo aqui o ouvinte, o Vitinho Loura, no Facebook, é o maior jogador da atualidade, baseado em quê, senhor Silva? Eu vou te responder, pode não ter escutado, ele é o maior jogador na atualidade no Peru, país Peru. No futebol, o Guerreiro é o maior jogador do seu país. De repente tu entendeu que, o ouvinte, né, entendeu que eu tinha dito que é o maior jogador no Brasil? Não, no Peru, onde o Guerreiro vai, ele é no Peru, no seu país, na atualidade, a referência, o maior jogador. O Cristiano Silva está dizendo que não tem mais ambiente para trabalhar, se bem entendi, não tem mais clima para o jogador. Eu acho que não tem, quer dizer, esse ambiente, ele pode daqui a pouco ir numa coletiva, dizer que foi todo um grande mal entendido e reverter. Eu concordo com todo mundo. O único cara que pode reverter qualquer situação neste momento se chama Paulo Guerreiro. Ele se manifestar. E dependendo do que ele colocar, ele reverte ou piora o ambiente. É isso que eu vejo. Agora, sobre essa questão que o Guimarães disse... E não digo nem melhorar ou piorar, né? Mas colocar um ponto final, né, Silva? Não, porque esse ponto final criança, só vai acontecer... Esse ponto final só tem três situações para acontecer. Se ele rescindir o contrato, se ele prorrogar o contrato ou se ele falar dizendo que vai cumprir o contrato. Só nessas três maneiras. Só o que disse o Guimarães do vilão, mocinho, isso aí o grande Sérgio Couto sempre disse. E nesse caso, principalmente, isso é um bang-bang sem mocinho. Tem coisas que nós ainda não temos ainda a informação, tanto do lado do clube quanto do lado do jogador. Eu, sinceramente, não sei se não tem uma proposta embaixo do braço de algum time, do próprio Boca Juniors, que tentou o Guerreiro no passado e que não está daqui a pouco forçando, vai lá, rescinde que a gente acerta. Porque o que eu digo quando não tem mocinho? Porque é uma situação muito semelhante do Tyson lá no Shakhtar. Tinha um contrato para cumprir, aí o Tyson forçou a barra para vir embora, para poder jogar essa fase da Libertadores, senão só jogaria no segundo semestre. Ela é muito semelhante. E isso se repete todo ano em vários clubes com vários jogadores. Chega lá, eu te contrato, força a tua saída lá para a gente fazer um bem bolado aqui e vamos embora. É que tem jogador e jogador. Tyson tem peso, Guerreiro é um cara que tem peso. Já daqui a pouco um outro jogador qualquer não tem tanto peso assim. Tem jogador que o clube quer se livrar e faz questão de assinar uma rescisão de contrato. Então, tem repercussões e repercussões. O Guerreiro tem uma repercussão por tudo que ele representa no futebol. Cristiano. Mas, Ores, foi exatamente isso. Óbvio que tem outro clube. O próprio Prats te falou isso, né, Cristiano? Ele disse, procurei... naquela época tinha... Naquela época, mas esse ano, né? Esse ano ainda, esse ano, não sei se daqui a pouco esse clube não contratou. Hoje ele diz que não tem. Esse de outro clube em contratá-lo. Bom, então é porque tinha mesmo. É aquela coisa, né? Aqui agora a gente também tentando interpretar. Deve ter sido uma boa proposta pro Guerreiro, o clube deve ter dito, olha, pagar o Inter a gente não vai para rescindir esse contrato, para te tirar do Inter, mas se tu te liberar, vem que o salário é esse, o contrato é esse e tudo mais. Diante disso, ou com isso em mãos, deve ter sido o que o Prats fez. Só que fez assim, de uma maneira muito curta, pequena, sem formalidade. Procurei o Brax esse ano sobre a possibilidade de liberar o Guerreiro. Não
é assim que as coisas funcionam, ainda mais com milhões para cá e milhões para lá em jogo, né? Essa novela, isso aí, tem espaço para você criar uma novela de longos capítulos ou não? Mas é claro que sim, porque o contrato vai até o final do ano. Se eles não resolverem isso, vai ficar essa relação amuada, adoecida, aborrecida até o final do ano. Então o Inter tem que resolver isso e o jogador também. O que diz o Carlos, o que dizem os companheiros do debate, que o Guerreiro é que tem o poder de resolver isso. Ele vem a público e dá uma entrevista, pede desculpa para a torcida, mostra os seus argumentos, justifica o porquê os representantes dele tomaram essa decisão e de alguma maneira redireciona o andamento dessa novela. Acaba com a novela, volta a jogar com o acolhimento da torcida. Ele sempre pareceu ser um cara muito profissional, sempre pareceu ser um cara muito sério, muito maduro, mas essa manifestação surpreendeu a todos, do empresário dele, dizendo que ele quer ir embora, que quer antecipar o fim do contrato, porque se sente ofendido. Mais ou menos também, né? Ontem a gente trouxe aqui vários exemplos em que ele acabou saindo pelas portas do fundo, né, dos times, assim, de grandes clubes aqui no Brasil, e sempre foi uma situação complicada, porque existem términos e términos de relação. A gente tem muitos jogadores, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que foram referência, conseguiram sair, jogaram para outros clubes, sempre mantendo o respeito e a boa relação, porque o que se fala é que parece assim, o vilão ou é pintado, né, o clube ou os empresários, ou o mocinho, um ou outro também. Mas o Guerreiro fica como aquele que não dá opinião, sendo que ele é o principal envolvido. Eu acho que se não teria nenhum problema ele vir a público, falar que tem outra proposta, que no momento, até pela nova ideia que foi instituída dentro do próprio vestiário, ele não vê como pode contribuir. Esse discurso pode ser muito diferente, construído com uma narrativa que coloca uma boa relação de final de contrato, de rescisão, seja o que for, que coloca ele numa situação boa, que possa retornar, quem sabe, ao Internacional, respeitando a história e a camisa que ele veste, tudo aquilo que o Internacional representa. Ele poderia ter simplesmente falado, olha, no momento, pela nova ideia de jogo, não me sinto satisfeito, vou procurar outro clube, porque também, por ter até um salário, olha a justificativa, eu inventando aqui, mas por ter um grande salário, vejo que posso contribuir mais saindo e dando oportunidade de contratações pontuais do que na minha utilização, que não será a mais adequada no momento para o esquema de jogo, ponto. É a mesma coisa, se diz a mesma coisa com um discurso mais bonito, deixando, né, essa polêmica de lado. Bem, eu não ouvi ainda nem o Oliveira, nem o Magno, e nós em seguida vamos fazer um intervalo. Quer falar agora ou quer ficar para depois, Oliveira? Pode ser agora, o Magno tu nem vais ouvir, o Magno está de folga. Então o Magno vai ficar para amanhã. Obrigado, não, é que tá com ele no nome dele aqui no roteiro, pensei que ele estivesse conosco, eu não vi a pedra. Não, ele colocou no nosso grupo interno, ele está nos ouvindo atentamente. Deve estar, eu fico imaginando ele numa cena inapropriada para esse horário nos ouvindo. Sim, mas de manhã vamos lá. Cedo já. Sim, seminu, fumando, enfim, é uma questão pessoal. Mas vamos voltar ao que interessa, que é o Paulo Guerreiro. O Guerreiro está repetindo no Inter agora o mesmo que ele fez no Corinthians e no Flamengo. E isso nos leva a pensar algumas coisas sobre o ponto de vista do gerenciamento da carreira do Paulo Guerreiro. Eu não lembro, sinceramente, como foi o processo de saída dele do Bayern de Munique para o Hamburgo. Não lembro. Sei que no Bayern de Munique ele não jogou tanto tempo assim, ele ficou mais tempo atuando pelo Hamburgo e aí voltou para a América do Sul para jogar no Brasil. Primeiro no Corinthians, onde foi muito bem, fez os 2 gols do Mundial do Corinthians, o gol da semi e o gol da final. No Flamengo ele manteve uma média de gols parecida, 0,41 no Corinthians, 0,38 no Flamengo, mas começou a aparecer ali um Guerreiro que sumia em decisões, que não fazia gol em clássico, que não conseguia ser destaque nos principais jogos, e por isso ele começou não a perder espaço, mas sofreu uma certa rejeição de parte da torcida, e aí ficou irritado, forçou a barra para sair, saiu, veio pro Inter. E a impressão que eu tenho é que acontece exatamente a mesma coisa, de novo forçar a barra para sair. Tentando pegar o ponto de vista do Inter dessa história, tá? O Inter tem, na posição de centroavante, ele tem uma riqueza de opções. Ele acabou, por exemplo, de abrir mão do Abel Hernandes por conta do alto salário, tá no Fluminense. Mas ele continua com o Yuri Alberto, ele continua com o Thiago Galhardo e ele tem ainda Paulo Guerreiro. A grande questão é, o Guerreiro ganha mais do que eles dois. O Guerreiro ganha mais do que o Galhardo, mais do que o Yuri Alberto. O Guerreiro tem mercado nos principais times do continente, mas é um mercado para ele, não é um mercado para o Inter. O que eu quero dizer com isso? O Yuri Alberto
É um jogador que hoje eu não consigo imaginar saindo para outro brasileiro, imagino ele indo para a Europa. Mas por ele ser um jovem, promissor, começando a carreira, o valor de mercado dele é lá em cima. Ao contrário do Guerreiro. Mesmo que ele seja o principal jogador da seleção peruana, mesmo que ele seja tudo aquilo que ele é e representa no futebol sul-americano, a fase final de carreira do Paulo Guerreiro, a quantidade de lesões do Paulo Guerreiro faz com que o valor de mercado dele diminua. Então o Inter tem que botar na balança o seguinte: o Inter tem um jogador que ao mesmo tempo não tem. O Guerreiro tá e não tá no Beira-Rio. O Guerreiro serve, mas não serve. Por quê? Porque na teoria ele é um centroavante, na prática, aliás, ele é um centroavante caríssimo, com um alto salário, que na teoria é o principal centroavante na América do Sul, ou um dos principais, só que na prática ele é um jogador que faz gols, que tem uma média no Inter melhor do que a média dele em Corinthians e Flamengo. A média aqui é 0,5, é meio gol por jogo, 31 gols, 61 jogos. Só que esses gols não são gols em clássicos, não são gols em decisões. E pelo contrário, em grandes jogos não é que simplesmente que ele não marca. Acontece, ele não marca e joga muito mal. E eu não sei se é física ou se é físico o problema, se é mental, daqui a pouco ele desconcentra, eu não sei. Mas o fato é que em Grenal ele não joga rigorosamente nada e nas decisões do Inter em geral ele também não joga rigorosamente nada. Então na prática é um centroavante com alto salário, numa posição em que o Inter já tem Yuri Alberto e Thiago Galhardo, um cara que te entrega boa resposta quando joga, porém quase nunca joga, são aí 16 para 17 meses como desfalque do Inter desde que ele chegou, e é um cara que está querendo sair. Então, assim, vale a pena continuar com esse jogador pagando esse alto salário mensal que o Inter paga, estando o Inter em uma crise financeira? É isso que o Inter tem que pesar. Tendo para a posição dele outras duas boas opções, como Galhardo e Yuri Alberto, para mim é isso que o Inter tem que pesar. Bem, são 11 da manhã, 41 minutos, nós estamos no debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba, você está acompanhando aqui, o jornalismo fica o tempo todo monitorando e atualizando o andamento da CPI que está acontecendo lá no Senado da República, e dentro dos noticiários nós vamos atualizando as informações sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que agora está sendo ouvido na CPI. Seguimos para o intervalo e já voltamos para continuar debatendo o futebol no Ganhando o Jogo. O Inter volta o foco para a Libertadores da América. Nesta quarta-feira, a partir das 8:30 da noite, direto do Beira-Rio, Inter e Olímpia. 7, primeiro tempo, vem pra bola, perna esquerda, levantou Moisés, a chance agora, gol! Narração José Aldo Pinheiro. Comentários Cristiano Oliveira. Reportagens Jason Lisboa. No plantão Eurico Quadros. Às 7 horas você acompanha o Esperando o Futebol no Facebook Rádio Guaíba Oficial. E no final da jornada, Cristiano Silva vem com todo o pós-jogo no vestiário da Guaíba. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Anhiggs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Atenção, homens, para essa super novidade. Conheça e experimente. XY8 é um poderoso afrodisíaco e energético sexual natural que age na corrente sanguínea em até 40 minutos após seu consumo. XY8 tem efeito duradouro de até 12 horas no seu organismo. XY8 auxilia homens com problemas de impotência sexual e ejaculação precoce. Tomando XY8, você estará sempre pronto. Tenha momentos de prazer e magia. E o que é melhor, satisfaça totalmente sua parceira com XY8. Já à venda nas farmácias São João.
Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente. Com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados, em ambientes individualizados com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua. E se você está em casa, mas precisa consultar, a doutora do outro lado da sua tela vai estar. E se precisa de receita, não tem que se preocupar. Ao final do atendimento, no e-mail vai chegar. E quando for consultar, pode até estar no sofá, na sua casa, do seu jeito. Na Dr. Clean é só agendar. Chegou o Dr. Clean On, o consultório online da Dr. Clean. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Retomamos, são 11 da manhã, 45 minutos, a hora certa é do Carrefour. Todos merecem o melhor. O debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba no ar com você até a 1 da tarde. FTEC Centro Automotivo, tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. E se você quer saber o preço da sua revisão, é só acessar o site ftecmecanica.com.br, que lá lança no sistema os dados e ele vai te responder automaticamente. O atendimento é das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados, das 7h30 até as 12. Fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Começamos o programa falando sobre Guerreiro. Só esclarece para nós aí, Silva. Eu não sei se tu chegasse a dizer e eu não prestei atenção. Tem uma previsão de encontro para resolver isso agora nas próximas horas, nos próximos dias? Olha, Zé, na verdade é o seguinte, pode acontecer a qualquer momento. Tem uma informação que era para ter sido ontem. Ficou por decorrer da semana, mas já tem uma outra informação circulando que vai acontecer hoje. Então não tem uma definição exata de quando vai ter a tal reunião que vai definir o futuro do Guerreiro. Ela pode acontecer a qualquer momento. Muito bom. Eu perguntei pro Paulo Brax hoje pela manhã e não tem definição ainda. Mas como disse o Cristiano, deve acontecer durante essa semana. Paulo Brax te atende quando tu liga? Não, só o WhatsApp e olhe lá. É que assim, eu perguntei primeiro pro João Patrício Herman, ele me disse que tá tudo com o Brax, e aí eu fui atrás do Brax. Mas demora, às vezes demora. Isso é uma situação interessante que vale destacar. Quem fala com o empresário, conversa com o empresário de negociação, não é o João Patrício, é o Paulo Brax. E eu acho correto isso, sabia? Isso é um conceito que o Inter está mudando esse ano. Que quem trata de negócio com o empresário, senta para conversar com o empresário, salário de jogador e tudo mais, é o executivo de futebol. O diretor político, ele vai ali, acompanha treinamento, nas viagens e tal, mas toda a questão de acerto com o empresário ligando para oferecer jogador, é tudo com o Paulo Brax,
que depois leva para o João Patrício e para o presidente Alessandro Barcelos. Bom, na semana passada, Zé, só pra gente, não sei se encerrar, mas só falar sobre isso, na semana passada a gente conversou com o João Patrício e todos esses assuntos, assim, que passam de decisões de clube e passam a ser apenas para executar, negociar coisas pequenas, fechar contratos, tudo isso, o João Patrício disse que em todo clube, inclusive, é feito pelos profissionais, pelas pessoas designadas para isso profissionalmente. Enquanto isso, nós temos o jogo de amanhã pela Copa Libertadores e a estreia do Tyson. A estreia do Tyson, a gente que tá dizendo, né? Porque daqui a pouco o Miguel Ramírez diz que o Tyson é um cara que não compõe pro fechamento do lado esquerdo, não faz facão, sei lá o quê, e o Tyson não entra. A expectativa é de que o Tyson comece até jogando. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não ficarei surpreso se daqui a pouco o Tyson ficar no banco e nem jogar. Não ficarei surpreso. Pela nova metodologia que é tratado o futebol, certo ou errado, ela é assim. Ela surpreende algumas escalações do Miguel Ramírez. A tendência é essa, Zé, que ele comece jogando, não tem o Palácios que está suspenso, que ele comece jogando e daqui a pouco entre no time e não saia mais, a não ser no Campeonato Gaúcho, onde ele não está inscrito. Até porque não sabe a situação do Patrick, né? Então, se daqui a pouco o Patrick está sendo avaliado com problema na coxa, se ele realmente não tiver condições amanhã, são 2 desfalques, sem Palácio e sem Patrick. E aí, tendo um Tyson trabalhando já há mais de semana, com o próprio Ramírez dizendo que ele está bem fisicamente nos treinos, disse está disponível, não podendo atuar em Campeonato Gaúcho, não vejo muito motivo para não colocar o Tyson até como titular. Eu não acho tão ilógica a maneira de conduzir o trabalho do técnico do Internacional do ponto de vista de escolhas. Até agora sim, Zé, mas amanhã, por que não? Estão bem claras as escolhas do técnico do Inter. Eu sei que ele tem um método de não jogar sempre com os mesmos e eventualmente fazer inventar alguma coisa, dependendo do adversário, da ideia dele sobre o jogo, mas no básico, todo mundo sabe que o titular dele tá definido, é o Marcelo Lomba. O Lomba joga sempre. O Lucas Ribeiro... Veja bem. Já começamos com a dúvida. O Lomba está jogando sempre. Primeiro, Danilo Fernandes fez uma cirurgia na coluna. O Daniel estava com Covid. Quem é que joga? Agora é o Lomba. Na lateral direita, eu tenho para mim que o titular é o Rodinei. Mas daqui a 3 semanas ele já vai embora. Tem o Saravia, né? O Saravia estava lesionado. Eu concordo. Saravia deve ser o lateral titular. Eu não sei como é que ele vai retornar ritmo de jogo. Eu não sei se o joelho dele daqui a pouco não vai ter uma tendinite que nem teve do Guerreiro. Em tese é o Saravia. Mas tem assim, ó, tem... Mas mesmo o Rodinei, ele reveza com o Heitor também. Reveza. O último jogo, por exemplo, já foi tá o Heitor. No banco de reservas ou não? Já, ficou no banco no último jogo, já contra o Juventude. Agora, inegavelmente ele tem já uma espinha dorsal, né? Ele tem ali uma coluna vertebral de time, de jogadores que nas principais partidas atuam, né? Foi o levantamento que o Bruno fez no último domingo. Ele pegou os jogos, aqueles mais importantes, os mais decisivos da temporada, em que, aliás, o percentual do Inter é baixo, né? Perdeu o Grenal, perdeu pro Always Ready, perdeu pro próprio Juventude. E facilmente nós vamos diagnosticar que uma espinha, ela existe, né? Nesses jogos mais importantes, os jogos em que testes não são permitidos, o Cuesta foi zagueiro, o Lomba foi goleiro, o Moisés jogou na esquerda, o meio-campo sempre teve a presença de Dourado, Edenilson e Maurício. Até no Grenal, quando o Maurício jogou no ataque, mas jogou, né? Não jogou no meio, jogou Praxedes, mas esteve no time também. E Patrick. Então, a espinha dorsal ele tem. É o Lomba no gol, ao menos até segunda ordem. Cuesta como zagueiro, 2. Moisés, 3. Dourado, 4. Edenilson, 5. Maurício, 6. Patrick, 7. Esses 7 jogadores formam uma linha, uma base de time que não é substituída. Ele mexe nas outras peças. Tem vezes que joga o Rodinei, tem vezes que joga o Heitor. Na zaga, acho que o Zé Gabriel é o zagueiro titular. Acho que o Zé Gabriel ele não joga quando não pode, ou porque está suspenso, machucado. Aí entra o Lucas Ribeiro. Quando voltar o Moledo lá para outubro, não sei. Eu acho que a gente vai reviver aquela discussão que tínhamos na época do Cudê. Mas até que isso aconteça, o zagueiro acho que vai ser o Zé Gabriel. Então uma base ele tem.
Particularmente, eu considero uma base até discutível, tá? Eu não vi ainda essa bola toda no Maurício, por exemplo, sinceramente não vi. O Palácios, que não pode jogar na Libertadores porque foi expulso, ele vem sendo titular de todos os jogos e tá jogando mal. E eu sei que tem adaptação, é evidente que nem todo mundo chega e joga naturalmente, mas daqui a pouco, se insistir demais com Palácios, vai acabar torrando, vai acabar inviabilizando o jogador com a própria torcida. Então, talvez respeitar a adaptação do Palácios é deixar o jogador num banco um pouquinho para fazer bem ao jogador. Tem outros para colocar por ali, mas eu acho que essa base, eu acho que essa estrutura de time na cabeça do Ramírez, ela já existe. Sim, é o que eu tenho percebido, é o que eu tenho acompanhado na evolução do trabalho dele. E embora o Oliveira tenha sustentado isso, que ele é um técnico que não esperem ele ter um time titular, porque ele sempre vai estar mudando, a ideia de jogo dele, a ideia dos preferidos dele, para mim, está ficando cada vez mais clara. E eu vejo que os torcedores têm uma certa, não são todos, é uma parcela da torcida do Inter, tem uma certa má vontade com o coitado do rapaz que acabou de chegar e que está iniciando um trabalho. Os percentuais de aproveitamento dele não são ruins. E ele está num início de trabalho, liderando o grupo de Libertadores, está aí brigando por título no Campeonato Gaúcho nas semifinais. Eu tenho uma desconfiança sobre essa má vontade com o Ramírez. Ela tem fundo afetivo, ainda não se desenvolveu. Acontece o mesmo do outro lado. Acontece o mesmo do outro lado, Zé. É porque o torcedor do Inter olha pra trás e ele quer o Abel. E o do Grêmio olha pra trás e quer o Renato. Mas eu acho que o do Grêmio tá tendo mais boa vontade com o Thiago Nunes do que o do Inter com o Ramírez. Acho que o do Grêmio é um período mais curto também, né, Guimarães? Não, eu acho que tem várias coisas aí. Uma delas 2-3 tropeços aí, não sei não. Mas tem uma mais boa vontade, sim. E é contraditório, porque o Renato, ele ficou muito mais tempo do que o Abel no comando do Grêmio e tem títulos. O Abel não teve título, tá? O Renato tem. Mas tem uma situação aí que ela é importante ressaltar. Quando o Abel tinha assumido e estava naquela situação de não desenrolar com o time, ainda teve Covid, foi eliminado da Libertadores e foi eliminado na Copa do Brasil, a torcida do Inter se manifestava da seguinte maneira: todo respeito ao Abel, o grande ídolo 2006 e tal, mas não tem condições. Eu acho que tem a ver. E aí o Abel recuperou, levou o time para brigar pelo título. Agora, parte da torcida que tem saudades do Abel e não está disposta a prestigiar o novo. Mas eu acho que é um conjunto de coisas que, para mim, faz com que o torcedor tenha mais boa vontade com o torcedor do Grêmio com o Thiago Nunes e o torcedor do Inter com o Abel. Primeiro, característica de torcida. A torcida do Grêmio, ela abraça mais. Isso aí vai dar um problema com os colorados, né? Mas ela tem como característica aquela coisa, o Inter contrata contrata o Forlan e tem bronca. O Grêmio contrata o Giovani, com respeito ao Giovani, e vira ídolo, sabe? Tem essa diferença. Não vi isso no Thiago Santos. O Grêmio contrata Thiago Santos, a torcida queria fazer com que o presidente desistisse do negócio. Hoje, Thiago Santos, os caras estão se auto-chibatando em penitência pelo que falaram. É verdade, mas eu acho que existe essa boa vontade, sim. E o Ramírez, por várias coisas. Primeiro, estrangeiro, tá? Existe uma versão ao estrangeiro natural. E segundo, a criação de uma narrativa, e foi criada uma narrativa, especialmente colocada em rede social, que deu a entender que o Inter errou. Existe, mas não pode existir, né, Guimarães? Existe, foi criado. Existe, mas não pode existir, né? Mas o torcedor... A versão a estrangeiro tem nome, é xenofobia. É xenofobia. Mas existe, a gente não pode existir. Com versão estrangeiro, o Cudê tava aqui, a torcida amava o Cudê, saía de cachecol com 50 graus. Foi formada, o Cristiano, antes de se contratar o Ramírez, já havia uma aversão, pessoas escrevendo que não tem que contratar estrangeiro, que estrangeiro não serve, que a experiência com o estrangeiro ela não foi boa. No segundo momento, a questão mais conceitual do jogo de posição, que muitas pessoas ironizam, que muitas pessoas colocam como uma coisa à parte. A exigência que se tem de ter sempre um time já chegar e ganhar sem a percepção de que precisa de um tempo para que ele dê resposta e dê resultado. Eu vejo uma má vontade muito grande com o Ramírez. Tem que analisar trabalho.
E é uma. A o gente time faz chegar isso. e já dar resultado. A gente faz isso. Eu gostaria que o Inter estivesse dando resultado como o São Paulo está dando com o Crespo, que chegou também no Brasil. Mas. Tá no mesmo tempo. Mas eu tenho que respeitar mas o tempo de cada ele um. deu. Mas ele deu com o Cudê ano passado, por exemplo. Tudo bem. O Cudê chegou e de cara deu resultado. Ele tinha 2 broncas na pré-Libertadores e passou. Com o Abel demorou para dar resultado. E aí quando deu, jogou muito bem. Eu acho que tem um terceiro ponto. Eu tenho que respeitar o tempo de cada um. Estou respeitando o tempo do Miguel Ramírez. A gente respeita. Vamos combinar o seguinte: se não for para a final do Gauchão, já vai tomar uma pressão. A gente respeita esse tempo como analistas. Daqui a pouco a gente pode continuar esse papo depois do noticiário. Sim, a Fernanda Mas eu só acho o seguinte, que também foi criada uma narrativa. Vou desenvolver isso depois. E no Grêmio não teve essa narrativa. Notícias com a Fernanda Bagatini no Guaíba Notícias e nós já voltamos. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. Meio-dia em Porto Alegre, 27 graus. As primeiras 32.760 doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer ficaram armazenadas no superfreezer do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS até que seja definida a estratégia de aplicação e os grupos que vão receber a vacina. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a instituição de ensino será responsável pelo armazenamento do imunizante a temperaturas que podem variar de 60 a 90 graus negativos. As doses estavam na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos desde a noite passada. Um adolescente armado com um facão invadiu uma escola infantil e matou ao menos 2 crianças na manhã desta terça-feira em Saudades, no oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó definiu a situação como uma tragédia. Informações do trânsito. Oferecimento Prostfin Gotas Prostáticas, porque prevenir é a melhor opção. Nesse momento em que o tempo se fecha na capital com aparente chegada de chuva, eu monitoro o trânsito e olha só, nesse momento a Cis Brasil com bastante lentidão entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Obirici nos 2 sentidos, mas com um pouco mais de lentidão para quem segue com direção aos bairros. Nesse caso, a Sertório, apesar das obras que acontecem por ali já há algum tempo, é uma boa alternativa que está fluindo melhor. E próximo ao Parque da Redenção, mais precisamente na Oswaldo Aranha, para quem segue com sentido aos bairros, tem trânsito lento entre a Ramiro Barcelos e a Garibaldi, mas passando essa parte melhor e você não encontra mais tantos problemas. Grupo Troca, a primeira classe da logística há quase 3 décadas, movendo o mundo pela sua entrega. Com informações do trânsito, Antônio Pereira. Tempo encoberto em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 27 graus. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, segue fazendo diversas perguntas ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre as ações do governo federal para combater a Covid-19. Calheiros destacou que o Brasil contabiliza mais de 400 mil mortes pelo coronavírus. Questionou Mandetta sobre a forma como o Ministério da Saúde estabeleceu diálogo com os governadores e prefeitos no início da pandemia e quis saber detalhes sobre as ações da pasta em 2020. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfo Rodrigues, disse que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não vai comparecer à sessão do colegiado amanhã. Há informações de que o general da ativa do Exército teve contato com 2 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e não poderia participar da reunião presencialmente. Apesar disso, a participação virtual de Pazuello segue mantida na CPI. Guaíba Notícias. Próximo informativo a 1h, com a 2ª edição do Correspondente Guaíba. De abril 2021. Meu nome é Francisco José Meix, eu sou presidente do Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça. Estou muito feliz em poder passar essa mensagem pelos 64 anos da nossa
Rádio Guaíba. Sou guaibeiro desde 1958 e as informações ágeis, qualificadas da Rádio Guaíba são fonte de inspiração para meu trabalho aqui no Tribunal de Justiça, na academia e na minha vida pessoal. Desejo um abraço grande à diretoria, ao Dr. Sidney, ao Dr. Claudinei e a todos os comunicadores, a todos os funcionários que honram esta emissora de tanta qualidade. Especialmente também ao Guilherme Balmar, que hoje eu acompanho pela manhã o programa Agora, juntamente com o Jurandir, que é um dos mais qualificados e mais antigos comunicadores. Então desejo a todos vida longa e que continuem assim, prestando um serviço inestimável ao nosso Estado. Parabéns a todos. Rádio Guaíba, 64 anos de informação com credibilidade. O Grêmio volta à Sul-Americana em busca de classificação. Nesta quinta-feira, a partir das 6:20 da noite, direto da Arena do Grêmio, Grêmio e Aragua. O goleiro Paulo se atrapalhou, foi tentar sair a drible, a bola sobrou pro Léo Pereira, atirou, gol! Narração Luiz Magno, comentários Gutierrez Sanches, reportagens Rafael Pfeiffer, no plantão Eurico Quadros. O futebol da Guaíba começa às 5 da tarde com o Esperando Futebol. E ao final da partida vem o vestiário com Cristiano Silva. Futebol Guaíba, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Ann Higgs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Estamos retomando aqui pela Guaíba o nosso debate do Ganhando o Jogo. São 12h06, a hora certa é Carrefour. Carrefour com o ouvinte que está ligado no Ganhando o Jogo. Todos merecem o melhor. Carrefour. O Guimarães quer voltar no tema da narrativa. Porque eu acho interessante, tá? Vamos lá. Considerando diferenças de torcidas, e existem. O perfil, a gente sabe qual é o perfil do gremista e sabe qual é o perfil do colorado. Tem diferença. Vamos lá, qual foi a narrativa vendida do Thiago Nunes? Treinador que conhece o Grêmio. Até o Fábio Luciano me manda aqui, é da aldeia, né? Ele botou entre aspas. Que é gaúcho de Santa Maria. Gaúcho, conhece o Grêmio, trabalha bem com a base. Tá. A narrativa negativa talvez seja o vestiário vai engolir. A do Ramires, mas vamos pegar as narrativas positivas, entre aspas, tá? Conhece a aldeia, trabalha bem com jovem, conhece a base, tá? Narrativa colocada pelo Miguel Ramires. Jogo de posição, treinador que vai fazer com que o goleiro trabalhe bastante com o pé, o zagueiro vai ter que construir, e o time vai ter um conceito diferente, um modelo diferente, tá? Pegando narrativas positivas. Nessas duas narrativas que são positivas, vai ter muito mais simpatia, senso comum, tô falando, vai ter muito mais simpatia ao Thiago Nunes do que ao Ramires. Porque de cara, mas cara... eu acho que a gente está desconsiderando o fato de quem eles substituíram. Né? Substituíram caras do mesmo tamanho, né, Ana? Mas mesmo assim, o Grêmio estava em baixa, o Internacional estava em alta. Muito torcedor ainda acha que com o Abel o Inter estaria melhor, porque vinha aí na trave, bateu, tudo bem, mas quase chegou lá depois de muito tempo, Guima. Mas eu acho que também substitui
os dois substituem grandes ídolos. Sim, o Grêmio estava embaixo, especialmente por perda de títulos, mas era uma figura muito forte do Renato, tanto que tem muita gente que acha que o Renato deveria ter continuado. Mas olha só, Guimarães. Eu não sei se chegasse a terminar ou não essa narrativa. Não, só para terminar. E essa narrativa foi muito vendida. Foi muito vendida, especialmente a do Ramírez, muito vendida por. Não é só a gente que forma opinião, tá? É muito vendida por colegas que formam opinião com força, por influenciadores que formam opinião com força. E formatando na cabeça do torcedor, falando torcedor em geral, esse que manda recado diz que esse treinador não dá mais, porque esse treinador não dá mais, eu já ouvi algumas vezes nesse programa e em jornada, vindo do ouvinte. Ele formatou a ideia de que o Ramírez, cara, eu li que o Ramírez já é professor pardal, que ele já está inventando, que tem que fazer o simples, que é um treinador que não serve, que não conhece aqui o futebol gaúcho. Essa é a narrativa colocada em cima do torcedor do Inter. Isso vai fabricando um conceito, não é nem mais preconceito, um conceito sobre o Ramírez, que faz com que o torcedor do Inter, sim, na minha opinião, na minha leitura, tenha muito mais má vontade com o Ramírez do que o torcedor do Grêmio tem com o Thiago Nunes. Tá, tem muito mais má vontade mesmo, mas é por uma série de fatores. Eu acho que o fato do antecessor ser o Abel Braga é algo que pesa muito pro torcedor ter essa rejeição, tá? O que o torcedor esquece na passagem do Abel, que foi muito boa, e para mim, a temporada passada, o Inter que mais esteve jogando bem foi o Inter do Abel, melhor que o do Cudê, inclusive, naquela sequência de 9 vitórias consecutivas, mas aquele foi o meio. O começo do Abel foi ruim, foi de derrota no Beira-Rio para América Mineiro, derrota para Fluminense, derrota para Boca, 2 eliminações em mata-mata. E o final do Abel, vamos lá, gente, também foi ruim. O final do Abel é o Inter ganhando, parindo uma bigorna do Bragantino, é o Inter perdendo por Sport dentro de casa, é o Inter empatando, tudo bem que teve pelo menos um erro crasso de arbitragem contra o Corinthians, mas empatando em casa com o Corinthians, não podendo ser campeão brasileiro. O final também não foi dos melhores, só que aquele período de 9 vitórias consecutivas, ele tirou o Inter da 6ª, 7ª posição do brasileiro e colocou em um determinado momento até como líder. É nisso que o torcedor se apega. Uma solução mágica, entre aspas, mas pelo fato de o Abel ter sido, ou ainda ser, e para sempre vai ser, ídolo do clube. Se o Thiago Nunes perder uma ou duas, os mesmos que pediam fora Renato, e com razão, porque o ciclo do Renato tinha acabado há anos já, só o Grêmio que não queria ver, são os mesmos caras que vão pedir volta Renato também. O torcedor não enxerga aquilo que ele quer enxergar. O torcedor às vezes analisa com o coração e não com a cabeça, e é direito dele. Torcedor torce, analista analisa. Agora, eu sempre busco ter uma coerência. Independente do técnico ser espanhol, ser brasileiro, ser marciano, ser jupiteriano, não importa. Essa coerência, ela vai no sentido de dar tempo ao técnico trabalhar. Agora, também nada impede de, se as coisas não funcionarem, se fazer uma troca eventualmente. Não acho que seja o caso do Inter, pelo contrário, acho que o trabalho é bom até aqui. Mas tem uma coisa que não dá nem para comparar, porque são aí 2 meses, 3 meses, 2 do Miguel Ramírez e só 3 jogos do Thiago Nunes. Então eu não vou comparar, mas eu vou passar a bola e colocar o Grêmio no assunto. O Thiago Nunes, ele dá aquele discurso externo de que não vamos mudar, vamos manter o que vinha sendo feito pelo Renato. Ele dá esse discurso externo porque ele não é idiota. Se ele chegar no Grêmio e começar publicamente a descer a lenha no trabalho do Renato, primeiro, ele estará sendo antiético, porque é um colega de profissão, ele não vai fazer isso. Segundo, ele vai comprar briga com o torcedor. O torcedor que pediu fora Renato é o mesmo torcedor que tem o Renato como ídolo. E isso não é contraditório. Uma coisa é idolatria, outra coisa é o trabalho realizado. Só que o que acontece? No caso do Thiago Nunes, ao menos por enquanto, são só 3 jogos, os resultados vêm respaldando essa mudança. Jogando bem ou jogando mal, e às vezes jogando bem ou mal dentro da mesma partida, ele vem ganhando. Tá, são times de outra prateleira? São. Só que do outro lado, e aí eu volto pro Inter, o Ramírez não tá conseguindo ter esse resultado para respaldar a mudança. Ah, mas o aproveitamento dele é bom. Sim, é, no aspecto geral.
Agora, se pegar os jogos decisivos mais marcantes, Grenal, perdeu. Libertadores, perdeu pro Always Red e ganhou do Táchira. Juventude, que é uma semifinal, mata-mata do Campeonato Gaúcho, perdeu. Então eu entendo quando o torcedor acende a luz de alerta para dizer, vem cá, a gente perdeu um Grenal, perdeu pro Always Red, perdeu pro Juventude, a coisa não tá funcionando. Eu entendo o torcedor ligar esse alerta. Mas eu também preciso, por coerência, dizer que a transformação que o Miguel Ramírez foi contratado para fazer é muito diferente da transformação, e nesse caso eu boto aspas, que o Thiago Nunes foi contratado para fazer. Então mudanças mais drásticas, elas exigem mais tempo. Ele vai errar, ele vai acertar, mas ele não pode ser torrado, ele não pode ser enforcado em praça pública, porque ele não bota para jogar os 11 jogadores que o torcedor quer. Ele coloca os 11 que ele entende que são os ideais e que ele vai acertar e que ele vai errar, que é o que todo técnico faz. Só que nesse momento, além dos 11, tem uma outra postura de time, tem um modelo de jogo, tem uma série de coisas que estão se modificando. E isso demanda tempo. E eu vejo que, infelizmente, um dos motivos, e eu vou usar motivo, nem vou usar argumento, porque isso não é argumento, mas um dos motivos da bronca do torcedor é sim, ele é estrangeiro e veio para inventar. Então eu vejo muita reticência, Zé, me permite com depois o estrangeiro aqui no Brasil. Oliveira. Eu tenho uma avaliação uma visualização um pouco diferente. Eu não vejo xenofobia, mas eu quero primeiro o Guti pediu e depois o Orestes, depois eu falo, então. Não, eu só queria traçar um paralelo. O Cristiano Silva muito bem observou e usou como exemplo o Crespo, e aí eu vou na linha do que falou o Oliveira, tem a ver com a herança também, e eu não estou falando aqui bom ou ruim, eu estou falando algo minimamente parecido com o que era feito no passado. O Thiago Nunes é o meio do caminho em relação ao Renato, porque como disse o Cristiano, ele não vai vir mudando tudo. O Ramírez é uma mudança completamente assim de filosofia, muito diferente, e eu tô falando de campo, viu gente, não tô falando nem de departamento de futebol, diretriz, de tudo, eu tô falando de campo, é muito diferente do que era feito pelo Abel, e no caso do São Paulo havia, gostando a gente ou não, concordando ou não, um alicerce minimamente construído pelo Fernando Diniz para a chegada do Crespo. Orestes. Eu estava ouvindo atentamente o Oliveira, aí eu cheguei a essa seguinte conclusão, ó. No caso de uma derrota, de uma desclassificação no sábado contra a equipe do Juventude, a situação dele vai ficar muito complicada, hein, Cristiano? Já está, né? Ao menos pro torcedor. Não deveria, né? É que não deveria, claro que não deveria. Não deveria mesmo. O Campeonato Gaúcho ele deve ser usado para experimentos, para testes, para tudo isso. E acho até que ele não tá fazendo mais. Acho que ele já encontrou essa base de time. Eu só, antes... Se tu me permite, Guimarães. Não vai, tá? Por favor. Todos esses motivos que vocês colocaram são justos, plausíveis e compreensíveis. Inclusive aquilo que a Ana falou de substituição. A questão é a seguinte, tudo isso é motivo para ter má vontade, como eu vejo o torcedor ter, como... Aí entra o cara ser estrangeiro. Ouço o recado, esse treinador não dá mais, tudo isso é motivo. Mesmo o Crespo lá. Esse é um ponto que eu tenho dúvida, por isso eu questiono. Eu não vejo xenofobia no comportamento do torcedor. E tem um torcedor de nome Thiago, eu vou começar essa minha observação citando essa manifestação dele. Ele diz que a análise sem torcida no campo não é válida. O torcedor da rede social, na sua maioria, é organizada, diz ele. O torcedor sócio que paga mensalidade não está na rede social falando do time. E aí diz ele, eu posso te dizer que 100% dos gremistas que conheço queriam a saída do Renato e estão a favor do Thiago. Ele está trazendo um ingrediente novo, que é os estádios vazios. E o que eu quero dizer é o seguinte, os torcedores do futebol gaúcho, da dupla Grenal, nós aprendemos com o tempo, eles têm uma certa predileção por treinadores com grife. Porque eles identificam num técnico com grife uma ideia de grandeza de projeto. E o Miguel Ramírez, quando foi anunciado, ele deu este alento para a torcida do Inter, no sentido que ali tinha alguém com grife. Um europeu bem sucedido no Del Valle, um time pequeno que ele levou a campeão da competição sul-americana, que vinha fazendo um projeto de desenvolvimento de base. Então vinha alguém com grife, com uma ideia de mudança.
e uma boa ideia de mudança. Então, não me parece que haja aí uma má vontade por ele ser um treinador estrangeiro. E porque se contrapõe a isso a ideia que ele é um treinador famoso e que dá essa ideia de grandeza ao projeto do Inter. Mas há uma inquietação de parte da torcida, eu identifico nas mensagens de WhatsApp, pelo modelo que ele propõe, em que ele coloca a defesa num sistema de risco permanente ou de insegurança permanente. Então, a isso eu agrego o fato de o Inter estar há 10 anos sem ganhar um título importante nacional, há 5 anos sem ganhar um título local, que forma um caldo de cultura e pressão. E presentemente, sim, a derrota para o Juventude, que remexe em velhos fantasmas da vida do Inter, que deixa o torcedor ainda mais alterado, mais contrariado, mais exacerbada essa inquietação no âmbito da torcida do Inter. Mas no mais, o projeto dele não parece ruim. Os resultados, no sentido estrito, no sentido amplo, quero dizer, da avaliação, ele tem percentuais altos. O torcedor é inquieto porque Maurício se tornou o centro do time, porque Nonato é a solução quando a coisa não vai bem. Mas o torcedor também está vendo, o Inter, eu li essa semana, anunciou uma revelação do futebol colombiano, que é um garoto que vem para a base, que o trabalho que está sendo feito, capitaneado pelo técnico que está aí, é um trabalho que promete resultado para o longo prazo. Então, mesmo que ele fique contrariado por uma eventual eliminação para o Juventude, ele não vai pedir a cabeça do técnico por isso. Só ele já tá pedindo, Miguel Ramírez. O torcedor do Inter já sabia que ia levar um tempo para que ele conseguisse implementar o que ele pensa de futebol, a nova metodologia. O torcedor do Inter, que elegeu o Alessandro Barcelos, já sabia que ia acontecer uma mudança até certo ponto drástica, uma ruptura de vários conceitos no Internacional. Começando no departamento de futebol, por exemplo, o fato agora, Guerreiro, quem está tratando é o executivo, é o Paulo Brax. O vice de futebol político não está tomando conhecimento, quer dizer, toma conhecimento, mas quem trata diretamente é o Brax, não só nas questões do Guerreiro, mas nas questões de entender o empresário e negociação. Isso é a área do futebol. As demais áreas também estão passando por esta profissionalização. O presidente do Inter veio com uma proposta de fazer isso aí, de reduzir as despesas. A gente pode debater se é certo ou errado, a maneira como conduziu as 63 demissões, o rolo que está dando no sindicato, o corte de despesas, isso era necessário no Inter. Eu já disse aqui que essa administração me lembra muito quando Fernando Miranda assumiu o Internacional, uma ruptura do que vinha sendo feito até então para tentar botar o Inter nos eixos, e botou. Aquelas pessoas que criticaram a gestão Miranda têm que entender que o Inter campeão em 2006 se deve muito aos conceitos implementados pela gestão Miranda, inclusive a questão de saneamento de finanças. Mas vamos lá, a gestão atual do Alessandro Barcelos veio com essa proposta, dar mais força ao grupo de captação de jogadores, um técnico com conceito diferente baseado no que fez lá no Equador, no Independiente del Valle, um conceito de futebol. Eu posso achar ruim e preocupante a saída aquela de 3, o toquinho para o lado, mas todo mundo já sabia que ele fazia isso. Quem contratou sabia também. E sempre disse aqui, eu estou falando por mim, evidentemente, que o torcedor tem que ter paciência, tem que dar tempo. A direção tem que abraçar o Miguel Ángel Ramírez, porque se ela tem convicção no trabalho, ela tem que respaldar o técnico. É claro que se não for para a final do Campeonato Gaúcho, vai ter uma pressão muito forte, mas eu acho que tem que dar tempo ao Miguel Ramírez. Se jogador de futebol, os jogadores não entendem, estão fazendo beicinho para derrubar o técnico, manda todo mundo embora e fica com o técnico. Não acho que vejo tem que parar isso, com isso aí também, de ficar o jogador determinar o que tem que acontecer. É profissionalismo. O técnico manda, jogador é subordinado ao técnico. O técnico é subordinado ao executivo, ao presidente e ao vice-futebol. É assim que tem que ser. Os jogadores recebem em dia. O que eu acho que o Miguel Ramírez também não pode se abraçar na tese, como o Cudê fez, colocando, por exemplo, o Moledo todo o tempo como reserva.
A tese é boa, é bacana, tu tem fundamentos ali, mas tu tem que adaptar a tua tese com o material que tu tem em mãos. Eu acho que tem que ser por aí, é apenas uma dica. Agora, eu não sou contra o Miguel Ramírez, eu acho que o Abel fez um bom trabalho, já acabou o ciclo, Miguel Ramírez está aí, é o novo, e todo mundo elegeu essa direção pensando no novo, porque as propostas foram muito claras. Só votou porque sabiam do que ia acontecer. Agora o cara não ia chegar com uma varinha mágica que o tio Tony fazer uma mágica para fazer o time jogar. Leva tempo. Bom, o Oliveira disse assim, já estão pedindo, eu só tenho um cuidado, Oliveira, que é assim, a gente não generalizar algumas opiniões que chegam para nós aqui pelo WhatsApp, ou alguns que se manifestam lá no YouTube, ou nas suas próprias redes sociais, como todo da torcida do Inter. Mas se a gente não generalizar... Mas tu fez isso também, Zé, tu disse que o torcedor não vai, tu disse que o torcedor não vai pedir a saída do Ramírez, e eu disse que já tá pedindo. Eu acho que é preciso... Tu tá generalizando e eu também. Eu acho que é preciso, porque a gente não tem como separar quem quer ou quem não quer, né? Eu acho que é preciso. Então vamos considerar o seguinte: boa parte da torcida, uma parte considerável da torcida manda recado, a gente lê os recados, não dá mais, esse treinador inventa, e da imprensa também, né? As pessoas não entendem o jogo de posição do que eu não vou colocar aqui a minha opinião, tá? Eu li muito na minha vida sobre jogo de posição há muito tempo, antes de eu conhecer até eu acho que o Miguel Ramírez, tá? Eu começo a tentar ver isso logo quando eu começo como comentarista, tá? Então, é uma coisa que todo mundo, inclusive fui muito debochado, né? Mas eu não guardo rancor dessa galera, não tem problema. Depois, sempre acreditei que esse seria o futuro do futebol. Quando não sabia da existência do senhor Miguel Ramírez, então ele não é nenhum inventor da coisa, né? Hoje eu acho que o jogo de posição é uma coisa que não é mais legal, na minha opinião, de aplicar num time. Eu gosto de um time com mais marcação, por exemplo. Marcação e ligação rápida. Agora, para optar por um modelo, eu tenho que conhecer o outro. Eu acho que o jogo de posição é uma coisa que tem que ser feita sob circunstâncias muito específicas. Que o Inter pode não responder a essas circunstâncias. Eu prefiro um jogo de muita marcação, de morder e disparar. Eu prefiro, mas eu conheço o jogo de posição. E eu não debocho de quem aplica. E eu sei do que eu tô falando, porque eu sei o que significa um jogo de posição. Pior foi ter visto... Aí tem. Oliveira, pior foi ter visto, o cara nem chegou aqui, e o jogo de posição já estava sendo debochado. Debocharam o tempo todo, cara. Mas aí, cara, tem muita gente que tem aversão. Não, mas aí eu quero entrar. É que tem muita aversão àquilo que é novo. E o jogo de posição não é novo. Quando eu digo novo, eu quero dizer a chegada do Ramírez. É que é muito mais fácil, e eu lembro que nós já debatemos isso no Ganhando Jogo outras vezes, é muito mais fácil debochar de quem conhece. Porque aí tu dá a impressão de estar desdenhando, como na verdade tu tá borrado de medo do outro, porque o outro conhece mais do que tu. A verdade é essa. Os caras debocham quando não tem outra opção, e é aquela coisa de ter o orgulho de não conhecer as coisas. É o orgulho da ignorância. Todo mundo um dia não conheceu o jogo de posição, só que isso começou a aparecer mundialmente. O mínimo de quem trabalha com comentário no futebol, ou de opinião no futebol, debate no futebol, é ir atrás buscar. A gente fez isso. Só que outros tantos não fizeram. E aí começa a debochar de uma coisa que nem sequer se entendem. Eu também não sou fã do jogo de posição. Não é o jogo que mais me agrada. Não é o jogo que eu mais acho bonito. Já foi, em algum momento. O melhor time que eu vi jogar na minha vida aplicava isso. Barcelona do Guardiola. Agora, não é um jogo que me enche os... Hoje, por exemplo, muitas vezes, eu acho jogo de posição enfadonho. O jogo de posição que não é bem treinado, não é bem trabalhado, não é bem executado, ele é enfadonho, ele dá vontade de dormir. Bem executado é muito legal de ver. Como vários outros modelos, também tem seus prós e seus contras. Eu só vejo que em relação a isso, é muito mais fácil estabelecer uma crítica prévia, um preconceito, do que tentar entender. Muitas pessoas tentam entender. Tu pode não gostar do jogo de posição, tem absolutamente o direito disso. Claro. Agora, entende pra falar, né? Eu não vou dar opinião sobre a física quântica, não entendo. Eu não sei se a tese do cara tá certa ou errada. Né? É um modo de jogo, né, Cristiano? Pode muito bem o cara ter sucesso, ser campeão de um jeito, ou com esse mesmo jeito não conseguir.
acabar fracassando. E bom, eu quero dizer o seguinte, fosse uma revolução. Só rapidinho. Não é? Não é revolução, nada de revolução. Como eu não entendo jogo de posição, não entendo jogo de nada, isso eu deixei bem claro, eu me calarei a partir de agora. A única coisa que eu entendo e acho temerária é a saída, não sei se essa saída faz parte do jogo de posição, enfim, aquela saída de tocar pro lado, eu já achava ruim com o Fernando Diniz. Eu não sou fã também. Eu não entendo, eu não sou fã também. Como eu não entendo de jogo de posição, jogo de não sei o quê, isso eu deixei bem claro. Eu admiro vocês que entendem. Mas, Cristiano, me perdoa, mas não falarei mais sobre isso. Tu tá falando de não conhecer a teoria do jogo de posição, mas nós estamos vendo a prática, que é uma forma de aprendizado. Olha, tu tá vendo como funciona? Exato. Cara, mas na prática eu não acho que o trabalho do Miguel Ramírez seja ruim. Eu acho que ele tá colocando e treinando e fazendo com que os jogadores entendam o que ele quer. Isso. E demora. O que eu acho, a única coisa, isso eu disse até pra vocês, o Independiente Del Valle, olha, o Independiente Del Valle pra mim, do meio pra frente é um time, do meio pra trás é outro completamente horroroso. E que o Grêmio não classificou por incompetência mais do Grêmio do que o próprio Del Valle. Ponto. Não sei se aquilo era jogo de posição, jogo de sei lá o quê. Era. Mas enfim, do meio pra trás, aqui, um horror. É muito risco desnecessário. O que eu acho, e repito, é que o Ramírez tem a tese é bacana, é legal, só que ele tem a ferramenta para implementar a tese. Se não tem, ele tem que adaptar a tese dele com a ferramenta que ele tem à disposição. Essa é a discussão e eu concordo contigo. É por isso que eu tenho o pé atrás com técnicos que são essencialmente conceituais. Porque o técnico que é essencialmente conceitual, ele vai fazer o oposto. Ele vai chegar num grupo e vai querer adaptar o grupo ao jogo dele. Me agrada o contrário. Me agrada o cara que chega no grupo, vê o que tem à disposição e adapta a ideia dele ao grupo que ele tem. Isso é o que me agrada. Mas o Miguel é o contrário. O Miguel Ramírez, ele tem a ideia dele e o grupo tem que se adaptar. Me permite, Ana, eu pedi pro Guimarães segurar, e aí entrou o Oliveira, eu tô com a Doca já há um tempinho na linha, ela vai nos falar sobre o XY8 e depois a gente volta. Querida Doca, boa tarde. Boa tarde, é isso aí, Chuchu. Vamos aproveitar, vamos falar do XY8 para você ter esse pique, essa energia para conversa, para o trabalho, para o dia a dia, principalmente para a vida sexual, porque, né, Chuchu, a gente tem que confinar nós em casa, mas a vida sexual não dá para confinar não, viu? Quem não dá assistência é a concorrência. E, querendo ou não, essa pandemia aí afetou a nossa vida profissional, social, afetiva e principalmente sexual. A rotina tá pegando, e rotina na vida 2, gente, dá problema. Bora XY8, meu amigo, invente, tente, faça amor diferente. XY8 é você sempre pronto. São mais de 12 horas que ele age no seu organismo. Tem 2 opções de consumo para você, solúvel, comprimidos. É destinado para homens de todas as idades, não tem preconceito, é natural. XY8 é para você levantar a sua moral, é para te tal o cara firme, forte, rígido, viril, cheio de energia, cheio de amor para dar. Então vamos amar porque é melhor, tá? Bora XY8 que você encontra à venda nas farmácias São João, associadas ou pelo nosso site nutracêuticapraiamar.com.br. Tá bom, Chuchu? Obrigado, querida. Muito obrigado, Doca. Então, primeiro Guimarães, depois a Ana. Não, a Ana primeiro, É que eu acho que a gente volta uma discussão quando o Oliveira, né, lança essa de qual é a intenção do técnico, porque a gente sempre coloca que a ideia, sim, ela é maravilhosa no papel, mas na estruturação, quando a gente lida com profissionais do esporte, tem alguns que não terão aptidão, e aquele é o material humano que tu tem disponível para aplicar as tuas ideias. Então, tanto que a gente fala, e o Zé, né, inicialmente até citou, parece que o Nonato é a solução, o jogo vai girar em torno do Maurício, todos esses problemas que o torcedor enxerga, mas que na cabeça do Miguel Ángel Ramírez é a solução, porque ele está colocando em alguns momentos essa questão da ideia ser maior do que aquilo que ele tem disponível, porque ao invés de ele trocar algumas características, ele está pensando mais
no conceito que ele quer aplicar do que de fato em vencer o jogo. E a gente fala, o Abel tinha essa característica, quando ele via que nada estava dando certo, vai pro tudo ou nada, vai pra rapidez, aposta na garotada, aposta nas jogadas assim que são feitas no final do treino, no rachão, para tentar resolver. Mas só que o que acontece? Isso tem que ser conversado quando faz a contratação do técnico, tanto no estabelecer do técnico saber o que ele tem, as características dos jogadores. Eu falo assim, sim, procurar vídeos, procurar se informar do que tem no clube para que ele possa trabalhar, e ao mesmo tempo o clube falar, olha, claro, a gente vai deixar tu aplicar, mas a gente também quer esse resultado e a gente tem isso. A gente espera conquistar isso, isso e isso. Eu acho que tudo isso tem que ser estruturado na relação profissional. E eu vejo que tem, claro, que ter também a questão do respaldo da direção, porque essas críticas elas não vão diminuir em relação ao Miguel Ángel Ramírez, elas só vão aumentar conforme o passar do tempo, os resultados não chegarem da maneira que o torcedor espera. Porque a gente vê, ele veio de 2 goleadas, de 2 bons jogos, mas ele tropeça, ele volta àquela crítica. E a gente vê o peso do Abel, até quando o Oliveira disse em certa oportunidade ali, ele saiu de um bom momento, terminou em baixa. Mas ele conseguiu reverter, gente, por essa questão do carinho do torcedor, o fato de não conhecer o nome dos jogadores que ele treinava nos primeiros jogos. E isso o Miguel Ángel Ramírez não vai ter esse bom senso, a gente fala assim, essa boa vontade, tanto do torcedor como até mesmo, eu vejo assim, de alguns analistas que são mais críticos em relação ao esquema de jogo. Porque a gente fala, ainda dá tempo, mas será que daqui a um mês ele vai ter essa justificativa de precisa de tempo, precisa mostrar para os jogadores o que fazer? Porque aí já vai ter eliminação de competição, aí já vai ter o início começando complicado de um campeonato brasileiro ou até mesmo outras competições. Quer concluir depois do intervalo, Guimarães? Depois do intervalo. Então tá, são 12h34h30, nós vamos pro intervalo e já voltamos com o debate final, com o bloco final do debate do Ganhando o Jogo. Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te amamentou, cantou canções de ninar e te embalou e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa dos seus primeiros anos de vida, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixa a emoção transbordar. Uma homenagem do Grupo Zafari. A categoria bancária sempre esteve na linha de frente da pandemia, por isso todo cuidado é pouco. Coloque a máscara ao sair de casa e nunca tire na agência. Se tomou a primeira dose da vacina, observe a data da segunda. Não aceite atendimento sem agendamento. Fique protegido aí, que seguiremos lutando aqui pela sua proteção. Nunca esqueça, Covid mata, proteção salva. FETRAF RS e sindicatos filiados. A vacina já chegou, mas o coronavírus ainda não foi embora. Precisamos seguir nos cuidando. Isso vale também para quem já recebeu a primeira e a segunda dose da vacina. E se você ainda não se vacinou, fique atento ao calendário de imunização e acompanhe todas as novidades nos nossos canais oficiais. Prefeitura de Santa Maria, juntos contra o coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente. Com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados, em ambientes individualizados com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua. E se você está em casa, mas precisa consultar, a doutora do outro lado da sua tela vai estar. E se precisa de receita, não tem que se preocupar. Ao final do atendimento, no e-mail vai chegar. E quando for consultar, pode até estar no sofá, na sua casa, do seu jeito. Na Dr. Clean é só agendar. Chegou o Dr. Clean On, o consultório online da Dr. Clean. O Inter volta o foco para a Libertadores da América. Nesta quarta-feira, a partir das 8:30 da noite, direto do Beira-Rio, Inter e Olímpia. 7, primeiro tempo, vem pra bola, perna esquerda, levantou Moisés, a chance agora. Gol!
Narração José Aldo Pinheiro. Comentários Cristiano Oliveira. Reportagens Jason Lisboa. No plantão Eurico Quadros. Às 7 horas você acompanha o Esperando Futebol no Facebook Rádio Guaíba Oficial. E no final da jornada, Cristiano Silva vem com todo o pós-jogo no vestiário da Guaíba. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Anhiggs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Tem uma notícia muito ruim aqui. Quando eu li, que eu recebi o alerta, eu fui na redação e falei com a Fernanda Bagatini, ela disse, nós vamos dar ao meio-dia. Agora o Carlos recebeu o alerta, ele também se sentiu mal. A notícia é horrível, ele ia falar e não conseguiu. Mas é notícia, é jornalismo, infelizmente. Nós temos uma chacina acontecida agora pela manhã em Santa Catarina, Saudade, na cidade de Saudade, perto de... Saudades, isso. E eles levaram. O que aconteceu? Uma pessoa transtornada por alguma razão, tem uma dúvida se é um menino de 14 ou de 18 ainda, com um facão invadiu uma creche, matou 2 criancinhas, matou uma professora e uma outra professora foi mal pro hospital e ele também tentou se matar. Uma tragédia absurda, uma loucura tremenda. Então, essa é uma notícia que está impactando o Brasil e está repercutindo. O Carlos, quando leu, ele se chocou. Vamos pro intervalo, Zé. Eu vou voltar, só vou voltar aqui no... tem uma divergência só em relação à tua fala, que é sobre a questão da rede social. É outro debate, tá? Eu acho que a rede social não é um nicho, não é um fragmento, não é aquela coisa, a rede social, tem um público da rede social e o outro público. A rede social é tipo, como é que se faz pesquisa, sabe? Pesquisa de opinião pública. A pesquisa de opinião pública, ou qualquer tipo de pesquisa, ela é baseada em amostra. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a história da opinião esportiva brasileira, eu não vou ler todas as colunas e todos os comentários feitos no Brasil de 1930 até hoje. Eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu não tem como. O cara vou passar minha vida toda lendo e não fazendo mais nada. Não tem como. Como é que eu vou basear essa pesquisa para traçar a construção da opinião esportiva brasileira, né? Eu vou por amostra. Vou pegando ali eventos importantes, Copa do Mundo, nomes importantes. Baseado no método. Baseado no método, uma metodologia, né? Enfim, análise bibliográfica, pesquisa documental, baseada em amostras. Quando se faz a pesquisa de intenção de voto, por exemplo, ela é baseada em um universo de tantos %, e aí até colocam uma margem de erro de tanto para tanto. Tem muita pesquisa que falha, mas em geral se aponta uma tendência de voto, especialmente antes do processo de voto. A rede social é isso. Ela não é um nicho, a rede social é uma coisa que se separa da torcida. Não, tem a torcida de verdade e tem a rede social. Não, ela não é separada. Ela é uma amostra de um pensamento geral, sim, que a sociedade pensa. Ela é uma amostra geral. Geralmente, se não fosse assim, ninguém estaria na rede social fazendo campanha, como a gente vê, tendo seu perfil e se manifestando nas redes sociais. Não teria isso. Vamos só sair da rede social que a gente está na sociedade de verdade. Não, a rede social pertence à sociedade. Ela é uma amostra social, ela é um demonstrativo social. Essa é a divergência que eu tenho. Não existe para mim torcida de rede social ou outra torcida Orestes. O que existe é a rede social funcionar como uma expressão, como uma amostra do pensamento do todo. Tá? Ela é uma amostra. O todo, no final das contas, pode contrariar essa amostra? Pode. A gente tem pesquisa que erra, tá? Mas ela não deixa de ser uma amostra. Tem uma diferença, Guima. Diga, Horácio. Tem uma diferença da torcida das redes sociais para aquela que vai ao estádio? Eu acho que a torcida da rede social vai ao estádio. E acho que... O ouvinte falou. Tá, ok, tem 60 mil num jogo. Primeiro que a gente não tem mais estádio, né, Horácio? Faz faz 1 ano e 1 mês. Eu acho que aí que tá, né, Guima? Hoje...
É verdade. Hoje a rede é tudo. A gente não tem mais o estádio. E segundo, dos 60 mil, se dos 60 mil que forem ao estádio, 2 mil estiverem na rede social, já é uma representação. Ela é uma representação, é uma fatia, ela é uma amostra. Ela é o pensamento assim fidedigno, correto, preciso do todo? Não é. Mas ela é uma amostra do pensamento, ela é uma demonstração do pensamento do todo. E ao mesmo tempo, a gente às vezes faz associação, né, de que na rede social não existe a torcida do estádio, mas às vezes é a torcida que não consegue pagar o ingresso ou acompanhar todos os jogos, seja porque os jogos mais importantes, onde o torcedor pode fazer um investimento, deseja fazer esse investimento, ele é muito complicado de conseguir, só está, né, por uma parcela muito pequena de associados, dependendo aí dos valores que pagam, e aquele torcedor que não tem às vezes condição de estar no estádio pelo valor do ingresso, né, ele tá lá e se manifesta e tem a sua voz ouvida sim, e merece ser ouvido, porque a gente não fala, né, não é só quem tá no estádio que pode opinar, porque muitas vezes a gente coloca, se enche o estádio na eleição tem 1%, né, do que a gente vê nos jogos em porcentagem. Mas é uma representação, eu acho que é válida, sim, especialmente o pessoal do Facebook, tá? Porque o Facebook é um pouco mais amplo, tem mais gente dentro do Facebook, pessoal, o Twitter é um pouco mais, assim, mais estranho, assim, o jeito de se lidar, mas o pessoal do Facebook, ele é representativo, os recados que a gente... eu fiquei chocado, cara, que no primeiro jogo do Miguel Ángel Ramírez, ele fez primeiro jogo dele oficial na Casa Mata, não aquele que ele entrou lá, que era o Osmar Loz, o oficial. Eu fiz esse jogo, acho que foi São Luís, foi um jogo no Beira-Rio, e tava lá o Miguel Ángel Ramírez, e aí ele ele escalou o Zé Gabriel, e teve mais um cara, e o Rodinei, eu acho, deixando o Heitor no banco. O cara foi, não dá esse treinador. Cara, eu tava no programa assim, como assim não dá mais esse treinador? O cara nem estreou, velho. Que eu acharam que era uma extensão do Cudê, o Zé Gabriel era aí um símbolo do que... Aí teve gente que postou, posso já dizer que começou muito mal o Ramírez, vem cá, o time nem entrou em campo. Mas já escalou o Rodinei no lugar do Heitor? Sim, isso é uma convicção daquilo que o Rodinei... A gente já viu que o Rodinei não dá. Cara, as coisas que o Ramírez vai pedir pro Rodinei são diferentes das coisas que o Abel pedia pro Rodinei, diferentes das coisas que o Cudê pedia pro Rodinei. São pensamentos diferentes, são pedidos diferentes, são coisas diferentes que o cara vai fazer em campo, entendeu? Futebol não é assim. Eu posso ter, óbvio, eu acho o Rodinei um jogador insuficiente por isso, mas e se aquilo que o Ramírez pede ao Rodinei é uma coisa que o Rodinei pode render mais que o outro? O Rodinei jogou bem, tem jogado bem. E tem uma coisa, né? Até falar da gente aqui, deixar bem claro, porque às vezes a gente fica falando, estão falando, mídias sociais e tal. Justiça seja feita e agora com ganhando o jogo, né? Aqui a gente aponta erros. O Guimarães, por exemplo, apontou discordância de filosofia, da ideia dele de jogo, ele não gosta, né? Prefere outros métodos do que o jogo posicional. A gente aponta aparentemente tudo que acontece, tem acontecido com o Internacional, aponta defeitos, reconhece algumas mudanças, fala da dificuldade para essa mudança, reitera que é difícil, né, fazer toda essa reformulação de uma hora para outra, e em nenhum momento a gente estabelece prazo, a gente fala que não dá mais, que o treinador, se perder semana que vem, tem que sair, porque já vi muita gente falando sobre isso também, né, de essa semana é decisiva, perde pro Olímpia, é eliminado pelo Juventude. Olha só. Não é, as coisas não funcionam assim. Podemos gostar, não gostar, apontar erros, apontar acertos, e todos nós fizemos isso aqui, mas ninguém fica nessa colocando na forca praticamente o Ramírez. Tudo é muito lindo, muito maravilhoso, gera debate, é bacana. Aqui no Facebook o pessoal tá, a dona Jussiane Faquin, o Marcelo Nictus, acho que é essa pronúncia, eles nos odeiam, mas ao mesmo tempo nos amam. O Nelson Pinto aqui, que também é um gremistão, nos odeia, mas tá sempre mandando recado, nos detonando, é bem verdade, faz parte. Eles estão dizendo, ninguém tem procuração para falar pelo torcedor. Não, claro que não tem procuração, nem quero falar pelo torcedor, eu falo pelas minhas convicções. E quem tem que ter absoluta convicção no trabalho, não só do Ramírez, ou do Thiago Nunes no Grêmio, ou do Crespo no São Paulo, são as direções dos clubes. Eles é que têm que ter convicção. Eles contrataram, imagino que contrataram pensando em entrevistar. No Inter eu tenho certeza, entrevistaram, conversaram várias vezes, viram conceitos e tudo mais. Eles é que têm que abraçar. O torcedor, velho, pode ficar
pau da vida num jogo, depois amar o cara no outro. Eu vou pegar o exemplo do Guerreiro. Muitos estão pau da vida com o Guerreiro. Guerreiro volta, faz 3 gols, é o Guerreiro, super craque, não sei o quê. O Guerreiro volta e erra gol, manda embora. É assim, eu acho que essa é a diferença, a gente tem que ter um discernimento. Mas mais do que a gente, do que o torcedor, quem tem que ter convicção e saber separar é o dirigente. O dirigente que contrata, o dirigente que está ali no dia a dia, o dirigente que acompanha o bastidor do vestiário. A gente não entra no vestiário, hoje a gente não entra nem no estádio, mas esse dirigente que sabe, que conhece, que vê. Eu recomendo a todos os ouvintes e colegas que não assistiram, assistam a série do Tottenham no Prime, para ver como é que é realmente um bastidor. Ela é completamente diferente do que foi a série do Corinthians, que saiu no Sport TV também, que é legal. Assistam a do Tottenham para ver como é que é o dia a dia, o comportamento do jogador, a ligação jogador, treinador, direção. É isso, o direção tem que ter convicção. Vou só apresentar também uma divergência à tua fala, Cristiano. A gente entra muito no vestiário. Muito. A gente entra toda hora no vestiário. A gente está entrando nesse momento no vestiário. A gente e a torcida. Não, Guimarães, a gente, não, tudo bem. A gente, se eu entrar no vestiário e os caras escutarem realmente o que eu estou falando, tá beleza. Agora eu entrar no vestiário de uma maneira distorcida, aí não me serve. Às vezes entra. A gente não entra, mas daí, velho, cada um compra o barulho que quiser. Eu sei, eu já cansei de dizer assim, tu escutou eu falar? Não, eu não escutei, me disseram que tu falou isso. Bom, te disseram errado. Pega a gravação e escuta. A gente entra, a torcida entra, e uma torcida quando manipulada, ela faz uma força enorme. Sim, os dirigentes precisam ter convicção no Miguel Ramírez, e acho que essa direção do Inter tem. Mas quando houver uma pressão e a pressão do resultado, e ela pode acontecer em breve, sábado tem Inter e Juventude. Se o Inter for eliminado da final do Campeonato Gaúcho, por exemplo, se o Inter não vencer o Juventude, se o Inter empatar com o Juventude, está fora da final, e aí vai ter uma pressão enorme, vai ser a primeira base de sustentação quando acontecer de a gente entrar no vestiário, a gente enquanto imprensa, porque vai lá o sujeito escrever que tem que ser técnico brasileiro, vai o outro escrever que é professor Pardal. Cara, outro, aí, velho, entra. A gente vive uma coisa, nós não apoiamos essa ideia de que tem que ser técnico brasileiro necessariamente. Nós não somos a imprensa. Mas se quiser apoiar que tem que ser técnico brasileiro, qual é o problema? Se eu disser assim, eu não gosto de técnico estrangeiro, eu quero técnico brasileiro. Porque a pressão é grande. A gente não pode subestimar a força que existe, uma opinião, a força que existe a manipulação de opinião pública, e é o que existe. A torcida entra junto, e foi sim o que já desestabilizou clube de futebol inúmeras vezes. Mas daí os dirigentes são fracos, cara. Aí, velho, os dirigentes são fracos. O Corinthians tinha o Tite, que foi eliminado numa pré-Libertadores pelo Tolima. Aí o André Sanches disse assim, eu vou ficar contigo e vamos seguir o trabalho. O Corinthians foi campeão do mundo. Porque o Ariel Roland saiu do Santos. O Abel Ferreira, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, teve fora Abel Ferreira porque perdeu as 2 Supercopas. A Supercopa e a Recopa. Isso acontece, as pressões são mas isso não fortes. É de agora, velho, não é por causa da questão do Twitter, não é por causa das mídias sociais ou em 83 tinha pichado no Olímpico fora COF. Aí o COF foi lá em Tóquio, ganhou o Mundial, aí picharam fora COF, vai a Tóquio. Mas isso aí é uma exceção. Mas aí, isso velho, aí é um dirigente bom que resistiu à pressão. Isso aí, e outra coisa. Bom que resistiu à pressão. E outra coisa, os clubes, os dirigentes também fomentam isso aí. Claro. Os dirigentes, em época de eleição, eles constroem a sua máquina para ir agora com Twitter e mete pau no Twitter e depois mete pau em treinamento, vai lá e joga foguete para dentro do treinamento para meter pressão. Isso aí, cara, existe. O que nós vamos fazer? Agora, eu tenho que confiar na inteligência, como diria Cid Pinheiro Cabral, eu confio na inteligência dos leitores. Eu tenho que confiar na inteligência dos ouvintes, dos leitores, dos telespectadores, e cada um segue o barulho que quiser. É isso. Eu não vou ficar metendo pau no colega do outro lado, da imprensa, não sei o quê. Eu só não gosto de cafajeste. Eu só não gosto de bobalhão. Agora, cada um tem direito a dar a sua opinião.
É que é o seguinte, quando é uma opinião que não tem fundamento, ou seja, que é baseada em preconceito, mais ou menos aquilo que o Cristiano Oliveira falou antes, e essa opinião tem força de manipulação de opinião pública, a opinião pública, no caso a torcida, vai exercer uma pressão, vai exercer uma tensão sobre quem hoje administra. E é normal isso. Mas será que tu nunca deu uma opinião assim? Isso é muito mais velho do que... Claro que já... Todos nós. Quando tu dizia que o Potker não tinha inteligência, tu não estava formando uma opinião que manipulava, pô, realmente ele é burro. Não, isso aí não é uma opinião preconceituosa, isso é uma opinião baseada em fatos, né? Eu posso ter sido grosseiro com o jogador, é uma opinião grosseira, mas não preconceituosa. Essa é baseada em fatos, até um conceito formado de acordo com aquilo que eu vi dele jogar. Mas não é uma opinião preconceituosa, não. É uma opinião... grosseira, talvez, indelicada com o jogador, possivelmente. E falo isso bastante, né? Só que eu tenho que classificar quando o cara não tem a leitura de jogo, não sei a melhor forma. A cognição acho que é melhor, né? Que é o processo cognitivo dentro de campo. E falei várias vezes do Potker, mas não é uma opinião baseada em preconceito, enfim, em questões pessoais. São fatos que me foram apresentados que eu falava do jogador. É isso. Talvez de uma forma indelicada, né? Diferente de preconceituosa, indelicadeza e preconceito são coisas diferentes. O que eu acho é que existe, e eu não quis manipular ninguém, tá, gente? Isso aí é a minha opinião, eu não quero que ninguém siga o que eu falo. Eu não tenho pretensão de formar a cabeça de ninguém. Vou dizer o seguinte, se as pessoas seguirem o que eu falo, o mundo seria bem melhor. O meu não. Eu não me vejo como perfeito, mas eu admiro quem... Eu também não sou perfeito, mas estou quase atingindo a meta. Poxa, parabéns. Eu tô longe dela, Cristiano, e acho que nunca vou chegar, viu? A ser próximo de ser perfeito. A minha vida é baseada em imperfeições, inclusive. Tu é muito convicto para estar com essa conversa. Não. Eu sou convicto da minha imperfeição, sou. Não, isso eu sou. Bastante. Tu tem convicções. E gosto, sabe por quê? Porque daí me dá vontade sociológicas, me dá vontade de aprender cada vez mais. E tu trabalha eu acho um saco gente perfeita, porque gente perfeita se torna sem graça. As imperfeições são que dão graça ao mundo. Eu gosto das minhas imperfeições. Mas isso eu adoro elas. Dizer que o cara perfeito é sem graça é um... Não sei, eu não conheço ninguém perfeito. Não, perfeito não existe. Vem cá, cara, se nem Jesus Cristo foi perfeito, tu não conhece ninguém perfeito. Claro que não, eu tô idealizando que a pessoa perfeita deve ser muito sem graça, deve ser tudo certo ali. Não sei, tu não conhece, tu tá sendo preconceituoso, tu não conhece. Conheça uma pessoa perfeita, que daí tu vai ver se ele é sem graça ou não. Eu não conheço, me desculpa, mas eu tô idealizando, é diferente de ter preconceito, eu estou idealizando algo que pessoas perfeitas fica na no tua plano volta, ideal. presta mais atenção. Não vejo, depois tu me apresenta. Eu aprendo muito mais com os erros das pessoas do que com os acertos também. Todo dia, toda hora. Adoro. Bem, o programa já está chegando ao final, os ouvintes perguntaram que eu falei de um colombiano. Eu não tenho muita informação sobre o rapaz. Não conheço. Eu nem sei onde li, mas eu fico lendo de tudo um pouquinho, às vezes quando... Deveria... tu tá falando do Juan Cuesta. Juan Manuel Cuesta, mais um Cuesta no Inter, né? Essa negociação já vem há algum tempo, um atacante, 1,72 m, o pé direito é o preferencial... Ele vem do Deportivo Independiente Medellín, já está inscrito na Libertadores, é número 50 e vai ficar no Inter até metade do ano que vem. O ano passado fez 22 jogos no time principal do Deportivo Independiente Medellín e 2 gols. Ele vem nesse novo projeto, esse novo conceito do Internacional, e o torcedor tem que entender, é um novo conceito de prospectar jogadores, jovens talentos, jovens talentos no futebol sul-americano, enfim, e trazer para tentar formar, dar a última lapidada e colocar no time do Miguel Ramírez. O Carlos Palacios foi assim, o Jesus Orozco, venezuelano, que era do Tátira, está aqui também para testes e deve ficar, é por aí. Não vamos chamá-lo de Cuesta aqui, né? Não, mas é o nome do cara, né? Eu acho que vai ser Juan Cuesta. Juan Cuesta. Ou só Juan, não sei como é que Vitor Cuesta, não tem nenhum outro Cuesta. Juan Cuesta. O meu padrinho, ele parece assim, ele tá empurrando os peitos na tampa da caixa, né? Ele tá querendo cancha pra correr. Falta mais 4 dias, daqui a pouco tu vai voltar, e aí tu vai ficar no estúdio com a gente aqui, cheio das teses e tal.
Bem, o programa está chegando ao final, queremos agradecer aqui a Deixa só rapidinho. Aí é que tá, o ouvinte está aqui, existe um Ganhando Jogo paralelo no Facebook, o Inácio Marcelo. Sim. Como assim Jesus Cristo foi perfeito? Não, Inácio, querido ouvinte, eu disse que nem Jesus Cristo foi perfeito. Foi o que eu disse, meu amor. E aqui o Edenei Valdir disse que, pouco humilde esse cristiano. Ele tá dando um pau no Cristiano Oliveira ali, tá chamando que é pouco humilde o Cristiano Oliveira. Deu uma... Jogou pro lado de lá. Bem, obrigado a todos. Obrigado ao Oliveira, ao Silva, aos Cristianos. Obrigado ao Gutierre, Carlos Guimarães, o Luiz Magno não está em casa, está nos ouvindo. Obrigado pela audiência. A Ana Guiar e o Orestes Andrade. Encerramos o Ganhando Mas Jogo. Olha aqui, ó, só rapidinho. O Brandão aqui botou algo que é verdade, viu? No Facebook, tá lendo aí? Não. Tudo vermelhinho. É verdade. Todos do Ganhando Jogo são vermelhos. Esse é perfeito. Esse é perfeito. O Brandão chegamos à perfeição. Não, o ouvinte em geral é perfeito. Não vamos deixar. Brandão, como é que o Brandão descobriu isso? O Brandão, nós temos uma perfeição em nome de Brandão. Vem aí. Como é que vai ser tudo vermelho? Não existe depois na face da terra. Manda uma direct pra mim ali pra eu aprender. Não existe nem tudo azul, nem tudo vermelho, nem tudo amarelo, não existe. Não, eu sou o que o ouvinte pensa que eu sou. Bueno, a Fernanda vem na sequência, a apresentação das notícias do correspondente Guaíba, e depois da Fernanda Bagatini tem o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Nós voltaremos amanhã, às 11 da manhã, com o debate do Ganhando Jogo, no dia do confronto do Inter amanhã. Tchau, tchau.